É quase sexta! Ai, que delícia! Finalmente chegou esse dia tão aguardado da semana. Você tá boa, amiga? Amiga, eu tô ótima. E você? Eu tô ótima. A gente tá tão reluzente e brilhante hoje, Olha né? isso. Estamos aqui firmes, fortes e animadíssimas, porque hoje, além do nosso convidado muito especial, a gente tem a companhia de uma marca que tem tudo a ver com a gente. Já estão presentes no território da música e inspiram você a levar a vida com coragem, com ousadia. E além de tudo, é a marca número 1 quando se fala em tortilhas no Brasil e no mundo também. Sim, Accessors! Hoje a gente está com Doritos! Por favor, nossa Doritete. Pode entrar, produção. Nossa Doroteia, Ai, pode chegar. Que delícia! Oi. Que delícia. Ó, Hoje vai ter o quê? A ASMR nesse programa. Faz o ASMR pra quem tá ouvindo o nosso episódio, Mari. Você está ouvindo um pacote de Doritos muito E agora é um gostoso. crocante aqui, ó. Ai, satisfatório, hein? Olha, Doritos, acredita que não há nada mais ousado do que escolher quem você quer ser e mudar a rota quando você acredita ser o melhor caminho. Então a gente te convida a escolher o triângulo para enxergar a vida por outros ângulos e viver experiências inesquecíveis, a ter coragem de ser quem você quiser ser. Você vai ver agora um QR Code na tela que vai te levar diretamente para um link para você garantir o seu Doritos. E se você está apenas nos ouvindo, atenção, você também vai ganhar esse link, é só acessar na descrição do nosso episódio. Deixa eu sentar aqui do seu lado, amiga. Esse é o meu spot oficial. Tá pertinho, porque hoje o programa é um programa que faz bem pras vistas, sabe? Teremos um colírio. Especialmente pra gente que tá aqui no cenário com ar-condicionado, ele tá meio seco, né? Tá precisando de um colírio. Um colírio! A gente vai receber ele, que a gente praticamente segurou no colo. Eu segurei no meu ombro, assim, chorando um pouquinho, inclusive. E de lá pra cá ele cresceu e tantas coisas aconteceram, Mas, né? gente, não perdeu o charme. Inclusive, acho que duplicou, triplicou esse charme, esse carisma. Assim, conquistou muitos fãs na internet. Ele é muito fofo. Vem pra cá, Eric Mafra! Oi, bem-vindo! Olá! Nossa, ele foi teletransportado. Você viu a minha atuação? Foi boa, Ai, né? eu gostei. É ator, amigo, né? foi Entre tudo. outras cositas mais. Mas posso te falar uma coisa? Assim, veio uma vibe que obviamente você não Nostalgia. vai lembrar, anos 90. Foi o nosso crepúsculo, além de Jovens Bruxas. Entrevista com o vampiro. Não tá uma vibe meio vampiro Lestat? Cadê as 35 mais aqui pra falar? Eu amava. Ah, então. É que eu adoro coisas sobre vampiros, assim, esse universo é muito legal, É né? uma coisa meio esotérica. Sim, É uma pauta ótima. E você escreveu 3 livros, né, meu bem? 3 publicados 3, né? Mas já escrevi vários, assim, que eu guardo. Tem vários na gavetinha já. Tenho. O Garoto do Sonho. Sigo o Coração. E agora, faz 1 ano e meio, As Guardiãs Elementais. Que é uma coisa meio Sailor Moon do Brasil, sabe? Garotas mágicas brasileiras. Você sabe que eu sou Mundi, Mari Mundi, Sailor Moon, né? Sim. Não, você era minha ídola, né? Quando eu era mais novinho. E aí a gente se conheceu muito novo, né? Nossa, então, quantos você vai amar anos esse você livro. tinha quando a gente fez Colírios Capricho, você lembra? 14 anos. Vamos contextualizar Você aqui era pro povo que não... muito pituquinho. Era uma vez uma emissora chamada MTV Brasil. A MTV sempre volta nas nossas vidas. E era uma vez uma revista chamada Capricho e elas fizeram um grande casamento no Colírios Capricho apresentado pela Mari. Que era um reality show ao vivo, com vários meninos fofos, normalmente muito nessa faixa etária mesmo, que era tipo uns 14 Dos anos, 12 né? aos 17, né? Dos Acho que era 12, isso. porque você lembra mais do que eu. E era bem difícil de fazer, porque ele tinha toda essa pressão, assim, né? O confinamento, tipo... né? Era uma coisa meio BBB Vocês com ficavam crianças. confinados? Gente, eu nem lembro direito, pra ser bem sincera. Eu só lembro que eu tinha cabelo verde. A gente ficava. Tinha a casa, mas também tinha o hotel, às vezes tinham gravações externas. Sim. E você... Bom, existia uma pressão, assim, né? Por vencer, mas também por ser, de certa maneira, considerado um colírio. Você foi parar nesse Colírios Capricho como? Você já tinha feito o Capricho antes? Então, na verdade, antes da Capricho, quando eu tinha uns 11, 12 anos, eu criei um Tumblr.
Vocês eram da época do Tumblr? Eu tenho o Tumblr blog até hoje. Ah, eu tenho Marimon.com.br vai dar no meu No Tumblr. seu Tumblr? Desculpa, Eu gente, também tenho. não O meu consigo. também. marimon.com.br/, vai dar no meu Tumblr? Não. Não. Nossa, muito tia do pavê! Ai, meu Deus. Meu Deus, a minha Bíblia, gente. Não, mas nessa época tinha o Tumblr e eu escrevia para o Tumblr. Só que eu não sabia que te dava pra ter seguidores. Eu achava que você criava um Tumblr, as pessoas E é repostavam isso. porque ia pra um explorar. Só que era um site que não era muito intuitivo. E aí, então, eu postava às vezes fotos minhas e tal. E textos, adorava postar textos meio de jovem se descobrindo, assim. Ai, não sei o quê, era mais dramático quando era adolescente. E aí, quando um dia eu cliquei, assim, Todos followers... fomos bem dramáticos. Exatamente, não tem principalmente no como, né? começo, Não tem faz como. parte. Não, e eu leonino, com ascendente escorpião. Nossa, amigo. Então era tipo assim, e aí eu escrevia e colocava umas fotos meio emos e tal. E aí, um dia eu cliquei em followers, assim, tava tipo, sei lá, mais de 100 mil seguidores. O que na época era. Né, você tem Hoje, 13 anos, né? milhões. Mas Hoje, você 15 já É. fazia umas selfies bem gatinho, assim? Então, eu percebia que os textos que eu usava fotos minhas engajavam mais. Então todos eu criava- percebemos isso eventualmente, né? É, a nossa Todo imagem. mundo chegou nessa A nossa conclusão. imagem. Aí eu comecei a ver que eu colocava um pouco da minha imagem, uma estética, mas era uma coisa meio conceitual. Tá. E porque eu copiava muito, eu me inspirava nos gringos, né? Mas que legal que você já escrevia nessa época. Não, eu escrevia e depois criei Blogspot. Eu tinha blog de tudo. Eu criei 15 tipos de blog. Uma coisa meio Bruna Vieira, depois eu tinha uma coisa mais. Personas, é isso? É, cada blog era um Cada uma lado, tinha. E eu lembro que um blog era mais cultura pop, o outro era um que eu não queria que ninguém lesse, que era esse do Tumblr que viralizou. Ai, eu tinha um live journal que também era secreto. É, Só secreto. eu Era sabia, secreto. eu Não, falava pra eu ninguém. achava que era secreto. Porque teve uma vez que eu fiz um texto pra Katy Perry, assim, era muito novinho, deu tipo 100 mil reposts. Ah. E aí eu fiquei, gente, as pessoas estão lendo isso. Fazia fanfic? Não, mas faziam comigo. Eu sempre tinha fotos minhas em fanfics aleatórias, mas eu nunca escrevi uma fanfic. Cara, acho que nem eu que tinha uns Orkuts que eram tipo a Marimun. E aí eu Sim, ficava falando, mas uns por que fakes. tem tanto Orkut com o meu Ó, nome e a eu minha tive cara, Fotolog, gente? você era a minha rainha do Fotolog. Ai. Não, por isso que a nossa história é muito louca, porque você era minha ídola, tipo, você é minha primeira influenciadora que eu consumi. Caramba. E aí foi uma das coisas que me fez querer entrar pro reality, por quê? As meninas que me acompanhavam, você inscrevia na Capricho, não era o próprio Colírio que podia se inscrever. Então meninas que te seguiam tinham que falar, ele tinha que ter um diferencial, tipo algum talento, ou ele é bom de futebol, ele é cantor. E aí eu escrevia, e aí as meninas fizeram uma publicidade pra Capricho, falaram, ele escreve, ele é de São Paulo, ele é lindo, não sei o que, pegaram várias fotos minhas. Aí é quando um dia eu acordei assim, um belo dia eu entrei no meu Twitter, cheguei a 10 mil seguidores. E aí todo mundo falando, meu Deus, você tá no blog do Colírios Capricho. E eu era um menino meio emo, excluído da escola, né? Com que apenas escrevia na 14 internet. anos. É, isso com os 13, aí depois de um ano veio o reality. Porque aí a Ah, Capricho pode crer. comecei a escrever umas colunas pra eles. Ah, entendi. Você foi ainda colunista. É, fiquei um tempo com a Capricho escrevendo, eles me massa. apoiaram muito, a editora. E aí veio o reality, que foi onde as nossas histórias se... Tá pra vocês dois, então. Como é que foi a experiência do Colírios Capricho? Assim, quais são as lembranças Cara, que vocês têm? amiga, as minhas lembranças são um pouco caóticas. É, lembranças Porque do eu, Vietnã, pelo assim. lado da apresentadora, que tem que estar ao vivo, lidando com uma pessoa muito nova, às vezes de 12, 13, 14 anos, chorando porque tá sendo eliminada. Eu me sentia assim, a pior pessoa do universo. E ao mesmo tempo, no ponto, a diretora falava, então, a gente só tem mais 1 minuto. Tira as pessoas de quadro, porque agora a gente tem que chamar o encerramento. Vaza, criança! Não, e a Mari era a E acho nossa que, fada né, madrinha, gente? tipo, a gente tá num programa, a gente é criança, a gente olha a Mari Moon, a gente não espera que ela vai falar, você tá eliminado, né? Aí eu lembro que pra Mari era muito Nossa, difícil. era muito... E eu não sou essa pessoa que consegue falar, sabe? Pra mim foi o maior desafio, talvez tenha sido isso. E lidar com tudo isso ao mesmo tempo. Você sabe como é programar ao vivo? É muita coisa ao mesmo tempo, E tu gente. fazendo acesso ao vivo também, Mas né? acesso Era fácil. domingo à noite, né? O Colírios Capricho? Acho que... Não lembro, amiga. Era. Nossa, Essa era uma Era, mas fase que a vocês minha cabeça faziam não tava coisas, muito boa. passava no acesso recortes, Sim, isso eu vocês lembro. mostravam os meninos que estavam na Eu votação. tava com o cabelo verde ou eu tava com o cabelo rosa? Você Tava tava com- na transição, verde pra rosa, porque acho que o no verde Colírio era você ficou rosa. 2010 e Você o tinha acabado de ir pro rosa. 2011 Era rosa. Foi seu rosa, era comeback, a acho que segunda foi nessa edição, né? era, Rosa. É, pode ser. Porque... Você tava verde no... Eu lembro que uma época tava verde, mas no programa mesmo acho que já tava rosa já. Ah, E então você acho lembra o que, foi isso. Eric? Dessa... Olha, eu tenho fase. muitos traumas, a gente repassa bastante. Não, primeiro Na eu quero te terapia, pedir brincadeira. desculpa, assim, porque... Não, Ai, você não tem que gente. pedir desculpas. Não, mas eu acho, porque assim, a gente tava até pensando, nossa, eu acho que talvez esse programa fosse super cancelado hoje em dia, ou ele seria feito de Imagina hoje outra em dia, maneira, crianças, né? crianças no confinamento, por crianças- beleza, nossa, sei lá o quê. Num disputa... E Mas a televisão engajamento. naquela época era muito diferente do que é hoje, né? Não tinha vocês internet tão faziam presente. lives enormes e tu dormindo nas lives. Assim. Que memória boa, ela Eu lembro lembra. até de algumas coisas, mas você lembra em qual posição você ficou, assim? Então, Tipo, na verdade, eu era o
único que não tinha uma fanbase, assim. Porque eu tinha o Tumblr, mas eu não divulgava muito meu nome no Tumblr. Gente, 100 mil compartilhamentos não tinha fanbase. Não, mas eu não tinha, tipo, fãs, assim, eu tinha muitos gringos nível também. de exigência tá muito alto, velho. Não, mas as pessoas me seguiam, mas não era uma coisa do tipo, eu divulgava minhas outras redes. Tá, entendi. Eu ficava concentrado ali, eu descobri que eles existiam, mas eu escrevia muito em inglês também. Então muitas coisas viralizavam e eu não achava que era sobre mim. E aí os outros que já estavam, já tinham alguns que era o irmão do Renan Grassi, o Gil Grassi, Pedro Negrini. O filho do Surita. Os Suritas, o Léo Picon. Eram meninos que eles já tinham essa vivência da internet e tal. Então eu era mais low profile, assim. Então quando eu entrei, eles colocaram naquela votação. Então eu comecei a ser, tipo, uma pessoa que apareceu do nada, assim. Quem é Eric Mafra? Não sei o quê. Nossa, ao mesmo tempo. E aí eu fui ganhando muitos fãs durante enquanto eles eram votados, outras meninas, acho que elas... Era uma coisa meio Tinder, né? Que aparecia um colírio e outro. Aí você tinha que escolher um. Aí elas viam delas, aí via, esse aqui é escritor. Nossa, que é esse menino? Aí elas Não só votavam em mim. meninas, meninos Isso, também, meninas, todas. Meninas, Aliás, mas porque ali, pelo menos É que a metade Capricho era tinha muito gay, isso, né? De Menina. garotas, meninas, então parecia que era só o público feminino. Mas eu amava a Capricho, era menina. Aí a gente entrevistou a Luana Piovani e eu falei pra ela, a Capricho perdeu uma oportunidade, Oportunidade. assim, porque pra mim, por exemplo, a Luana era minha colíria, saca? De ter as colírias. E assumir essa coisa das que- bissexualidades, Nossa, mas era homossexualidades, Mas eu tenho comentários pra transexualidades fazer todas. sobre isso. Que existe um plot twist pós-colírios, que foi a ascensão das blogueiras. Mas daqui a pouco a gente chega lá. Tá. Porque a gente tem que falar quando Não os deixa meninos de falar pararam de disso. ser os maiores e de repente as meninas tomaram. Lembra que do nada foi quando as meninas ascenderam? Aí acho que foi quando. A Capricho nem tinha percebido isso. As blogueiras, nem eu, as inclusive. blogueiras bombaram primeiro. Mas eu tava lá, eu lembro. Eu estava lá. Mas aí o que tinha acontecido? Então, aí eu tinha postado tudo. E aí tinha um colírio e outro. Aí as meninas começaram a gostar de mim enquanto votavam. Então eu comecei a crescer durante a votação. Eu não pedia voto. Eu tinha muito, eu falava, ai, mas por que será que. Ficar mendigando. voto. Eu era meio chatinho com isso e tal, mas aí quando eu vi, eu tava... Eles falavam, os 10 mais votados vão entrar. Eu tava, tipo, no top 15. Aí uma hora eu falei, tá, eu tô escrevendo aqui desde os 11, eu tô com 14. Isso não é uma grande oportunidade? Aí eu falei pros meus pais, não é, pelo amor de Deus, vai fazer uma faculdade. Vai estudar, garoto. Aí eu falei, não, mas eu quero fazer e tal. E aí eu dei corda na internet sem meus pais saberem. Comecei a pedir voto, quando eu vi eu tava entre os 10. Eu entrei na última semana, assim. Eu fui uma coisa que apareceu do nada. Eu lembro de vocês falando, Eric Mafra, tipo, porque foi uma novidade. Caraca. E agora uma pergunta meio polêmica, né? Porque eram crianças não, eram adolescentes, né? Pré-adolescentes, Assim, muitos descobrindo ali, né, os hormônios e tudo mais. Rolou alguma bitoquinha ali entre vocês? Vai falar sim! O Federico pode falar melhor, né, amigo? Porque esse viveu bastante. Só largou assim. Não, acho que sim. Todo mundo ali tava se descobrindo, né? E sim, rolou. Os colírios se pegavam, gente. Os colírios caprichos se pegavam entre eles. Cara, eu ficava E a maioria não pensando, pegava coitadas das meninas. As Capricho fez meninas uma têm curadoria muito expectativa. ruim, parabéns. Nossa. Vocês pegaram só gays, brincadeira. Não, e uma influência sobre as Fãs, garotas começarem a ter como referência um menino que não vai dar boa. Mas eu acho que as pra meninas têm ela. muito isso, né? Tipo assim, do K-pop, de um cara que ele é meio... Sim, o próprio. Na verdade, não é antes tão mesmo do K-pop, heteronormativo. né? As boy bands Boy dos anos bands. 90, assim, os meninos mais desejados. Sei lá, o Nick era o mais Perfeito, né? delicadinho Delicado. também, assim, sei lá, o AJ. Que era qual que você... É que eu não era uma Eu era o garota Kevin, eu era Five, do eu não Kevin. tenho, assim. Pra mim era tipo Kurt Cobain. Nossa, a Mari... eu Um odiava bom essas gosto pra coisas colírio. Não, pop. eu não era. Eu gostava muito de Spice Girls. Até hoje, banda da A minha vida. Spice favorita era a Emma. Então a minha Mas era eu queria a pegar a Jerry. Jerry. Eu pegaria a óbvio. Jerry, mas seria a Emma. Mas eu tenho uma coisa a dizer sobre isso. O que mais falaram que ela era LGBT não era. Que, tipo assim, ó, eu era, o Kaique Nogueira era, o Federico era, o Dudu não era. E o Dudu era o mais, tipo, por causa do cabelo, da coisa de Justin Bieber. Um pouco, Nossa, esse menino sofreu um hate, assim. Tadico. Nunca mais vi falar, mas ele, tipo, ficou muito mal. Acho que ele até se afastou da internet. Mas pra você, num geral, assim, você acha que foi uma experiência meio ruim ou meio boa? Assim, mais pra bom do que pra Eu conheci ruim? vocês, eu tipo, aprendi a trabalhar com a minha imagem. Eu acho que hoje em dia eu tento sempre olhar pelo lado bom, mas eu acho que pra uma criança naquela época, assim, acho que não foi difícil. Você me abraçou chorando, lembra? A Você Mari... tava chorando também, Mari? A Mari chorou, mas acho que no dia que a gente sei. conversou ela chorou, mas é porque quando eu fui eliminado, surgiu uma regra. Do nada, assim, nas últimas semanas. Tipo esses realities que os diretores Sim. estão ligados. E aí os meninos podiam tirar um. E eu tava indo muito à frente nas votações públicas.
Então os meninos me eliminaram, mas eu descobri no dia. A Mari também descobriu no dia, que eu vi a Mari falando assim, mas como assim? Mas essa regra não tem, não sei o quê. Aí a Mari foi no meu camarim, no backstage, assim, porque eu tava lá sozinho Que regra chorando. podre, ainda recebeu um E aí a Mari bullying, pegou né, minha dessa mãozinha assim. Sabe quando você é criança, você olha pra Mari, ela parecia uma Sailor Moon, com cabelo rosa, um monte de glitter, fada. uma fada. E aí eu tava, tipo, desesperado, e a gente não conseguia falar com os nossos pais, porque a gente tava num programa e tal. Ela olhou assim e falou, Eric, não posso usar as palavras, porque, né, sabe, não, os diretores estão por aí ainda. Mas ela falou, tipo, coisas que me acolheram muito naquele momento, que pra uma criança, eu olhei pra aquilo tudo e falei, nossa, isso aqui é uma fase. Ela me falou, né, porque você já tinha uma experiência trabalhando com isso. Eu tava a primeira vez na televisão, não sabia de nada, com muito medo. E aí você me acolheu e eu chorei. E você falou, meu, isso vai passar e é só uma etapa da sua carreira. E eu nem tinha pensado em carreira, porque a internet não era o que é hoje. E eu olhei aquilo e falei, meu Deus, ela é foda, assim. E quando Aí a foi gente aí é que eu me apaixonei adolescente- por essa mulher mais, porque eu já era fã, né? Ah, ela é maravilhosa. E quando a gente é adolescente, tudo ganha uma projeção muito maior, uma lupa. Vocês lembram o primeiro pé na bunda de vocês? Que a gente acha que a gente Nossa. nunca mais Meu vai Deus. amar ninguém na Não, vida. parece que eu Tão parecia que eu estava dramático. morrendo no camarim. Tipo assim, porque eu falei, mas como é essa regra? Não sei o que. Eu só vejo a Mari muito entrando sozinha, Ah, assim, mas com escondida, né? Porque expectativa. aí o programa é um reality, ela, olha, tá tudo bem e tal. E aquilo foi incrível, assim. E acho que hoje em dia foi uma coisa, um passo importante pra minha carreira. Porque eu não sei se eu ia estar onde eu tô hoje de projeção. Porque era televisão naquela época, era um programa grande, os Colírios eram um projeto legal também. Então, foi bom profissionalmente, assim. Eu acho que se a Capricho fizesse de novo, daria pra fazer bem melhor, né? É, enfim, eu acho que reality shows, de uma forma geral, tem sempre uma consequência para a saúde mental dos participantes. Se os participantes forem menores de idade, fica tudo muito mais complexo. Delicado, Eu né? fui jurada com a Fernanda Souza e com o Gabriel Luchard do Humoristinhas, que era um programa apresentado pelo Edu Stelblitch, Ai, eu amo. que era um concurso de talentos infantis da comédia. E era uma fofura. Era, acho que crianças, sei lá, de 4 até 11 anos, alguma coisa assim, 10 anos. E é muito duro falar, nossa, não, pra uma Não. criança, ainda mais uma criança Vocês que tá sempre lá colocadas em sofrendo. posições de, acaba com de sua falar não pras pessoa. crianças, né? É. No programa. Não, e pior é você sentir que você travou uma pessoa, que você fez ela acreditar que o sonho dela não era possível. É tipo a antítese de tudo que eu sempre quis passar pras pessoas. Não, lembro. Você falou pra mim, você continuar sonhando. Eu, sim. Tanto que depois eu fiz um vídeo no meu canal que eu contei essa história, Ai, a que galera legal. ficou falando, assim. E como foi pra você essa fase de, tipo, virada de infância barra adolescência barra já hoje vida adulta, assim, que tudo isso Muito publicamente, exposto. né? Exato, com tanta exposição, porque eu só fui pra TV quando já tava mais de 20, né? Mais 20? É, minha Você própria também? internet. É, 20. Eu tinha Ai, 20. fiquei hoje eu famosa em recomendaria, se eu 2003. pudesse falar, não exponham seus filhos. Hoje eu sou, assim, eu acho que foi necessário porque a gente não sabia que a internet ia ser o que é hoje, né? Tava no começo. Mas, assim, foi uma coisa que eu acho que eu fui descobrindo enquanto tava rodando, sabe? E lidar com as nuances, com a escola, porque até a Capricho, eu não tinha amigos na escola, porque eu ficava muito no mundo dos livros, então a internet era o lugar onde eu tinha amigos, tipo, de escrever, de ter coragem de ser quem eu era. Então eu era muito sozinho, então eu percebi que depois da Capricho, tipo, o dia 2 da escola, já foi um outro dia, todo mundo queria ser meu amigo. Pode crer. O Eric Mafra, não conseguia andar no colégio e aquilo começou a me dar muitos problemas mentais, né? De falar, nossa, mas todo mundo me odiava. Eu era o garoto esquisito, E agora? meio afeminado. Os meninos não andavam com os meninos, não sei o quê. Eu ficava muito nos livros, então tinha uma coisa de o esquisito. E aí, do nada, eu fazia uns livrinhos meio assustadores, porque você é criança, né? Uns zines. Esse que eu lancei agora, das Guardiãs Elementais, elas eram amigas imaginárias, né? Então eu desenhava, eu contava pros meus amiguinhos, terminava, eles estavam todos com medo de mim. Ô, dó. Mas Uma também, coisa meio tem Mansão gente- Foster, sabe? Essa galera é muito fraca também, né? E aí eu lembro que quando a Capricho rolou assim, aquilo mudou. Então todo mundo me adorava e todo mundo queria ser meu amigo. E aí eu comecei a querer faltar da escola. Mas, pai, eu não quero ir pra escola. E meu pai mudava de escola. E aí eu lembro que eu comecei com o tempo a entender e até as nuances, porque aí teve uma fase pós-Capricho que aí eu comecei a viajar ao Brasil, porque os colírios, eles iam em muitos aniversários ser príncipe, né? Sim. Você fez isso? Ser Muito! príncipe? Nossa, eu fiquei viajando 2 anos e eu não escrevia mais. E você dançava com a menina Dançava, de 15 fiz anos? curso de valsa. Meu e Deus! dançava com muitas, e festas assim de 15 anos que você falaria que era uma coisa assim gigante. Uma E eu espera. chegava e uma luz em mim.
E aí e a menina chorando, e era uma Isso coisa era louca. algo que seus pais E eu com 16 anos. falavam, bora fazer, ou você falou, eu quero fazer? Não, meus pais queriam que eu estudasse e Tá. que eu abandonasse a internet. Só que eu Aham. percebia que não existia tanta publi. E os fãs meio que me contratarem, às vezes eles faziam encontros também, tipo, fechavam um teatro em Manaus. E aí eu ia, e aí eu ficava lá com eles, passava uma tarde. Então era uma forma de rentabilizar a rede social, entendeu? Então era uma coisa assim, eu queria continuar trabalhando com aquilo, mas meus pais queriam que eu focasse em outra coisa. E você não fez facul? Não, eu fiz um ano de cinema, assim, no Instituto de Cinema, que é aquela escola que os diretores se reuniram e fizeram ali em Pinheiros, porque eu queria muito audiovisual. E fui fazendo cursos, assim, conforme foram abrindo e tal, mas não fiz facul. E qual era a tua curadoria do que fazia sentido expor naquela época e o que não... Nenhuma, só Não, ia? na verdade eu tinha... Trembala parceiro. Era uma coisa, assim, de aprendendo, né, que foi o que eu falei, teve a mudança de colírios pra blogueiras, né. Eu fiquei 2 anos nessa de festa de 15, presença, e tinha muita matinê em São Paulo. Clube A, Clube Team. E a gente chegava e as meninas gritavam. Tinha o No Capricho, que era um trabalho também, que era o evento anual da Capricho, que era meio que uma coisa da Disney, eles tinham casting. Então ia a Manu, aí foi onde eu conheci a Ana, os meninos da Restart. E a gente virou uma bolha, né? Aqui em São Paulo não tinha muitos influenciadores, então eu vivia aquele universo, eu gostava muito, assim. E aí eu comecei aí teve um momento que começou a transicionar dos colírios para as meninas. Que as meninas pararam de falar, por que a gente segue os colírios? Acho que foi uma mudança comportamental da geração. E as meninas falaram, não, as outras meninas podem me dar dicas. E aí as meninas começaram a vir, que acho que veio a Boca Rosa, a Ná, minha roupa, minha maquiagem. E aí aquilo foi um boom, assim. E acho que os meninos não eram tão bons em criar conteúdo, porque o que conectava com os meus fãs eram os meus textos. Então eu continuei postando texto e tal. E aí eu não sabia muito como usar meu lifestyle. E aí foi quando eu comecei a ficar muito amigo da Ná. A gente tinha, tipo assim, 15 anos. E aí ela falava, não, mostra seu look. Aí eu, mas eu escrevi um texto. Ela, não, posta o texto. Com e aí, o sabe, look. com o look. E você não sei o que. Aí eu, legal. E aí a gente... Ela foi coach de rede social. Foi, aí eu comecei a ter um lado mais blogueirístico pelas meninas. E como eu era na época eu não sabia minha sexualidade ainda, mas eu não tinha muito amigos meninos. Então as minhas amigas sempre foram as meninas. Então elas falavam, não, amigo. Aí a Manu Gavassi te dando dica de conteúdo, a Ana Cardoso, a Gabi Lopes. Então eu tive muito esse boom dos colírios para as blogueiras. Eu fiquei muito perto das meninas que elas já eram minhas amigas. Então elas me davam muitas dicas, tipo, faz isso, vai por ali. Tal, aí eu comecei a empreender minha imagem junto, assim. Mas eu continuava com o blog em paralelo, sempre. E hoje você tem uma linha de separação melhor, assim, do que você mostra da sua vida pessoal pra galera? Não, hoje em dia, depois de 15 anos, né? Terapia. Não, hoje eu protejo hoje muito. Hoje tá uma linha bem marcada, assim. Mais ou menos. Mais ou menos. Eu acho que assim, por exemplo, hoje eu tenho pessoas que trabalham comigo, a gente tem as linhas editoriais. Então, assim, os fãs querem livro. Aí tem uma galera que gosta dos looks. Então a gente tenta criar os conteúdos meio que fazendo um pouco do que todo mundo quer e do que eu me sinta confortável. Porque antigamente eu acho que eu expunha muito, assim. Eu e a Ana, a gente fazia stories todos, Snap, tipo assim, a gente era os reis do Snapchat, do Stories. Eu tinha esquecido que existia eu Snapchat. Eu fiz do camburão. Ele falou Snap, eu pensei, o que é Snap Como mesmo? Assim? Como assim, do camburão? Eu fiz do camburão, eu fui... enfim, sofri um golpe lá no Rio de Janeiro no dia que o meu sobrinho nasceu. E aí eu postei no Twitter a placa e a foto do cara, que era o taxista que me deu o golpe. E, enfim, ele chamou a polícia, porque a corrida tinha dado... Ele deixou, né, o taxímetro correndo. E aí eu já tinha postado a foto dele. Falei, então, sabe essas coisas de internet? Vou postar no meu Twitter, porque se depender de mim, você não pega uma corrida nunca mais na vida. Eu não vou nem contextualizar aqui, porque é muito longa a história de como ele me destratou a viagem inteira. Eu super desesperada, que meu sobrinho tinha acabado de nascer. E aí a policial me deu voz de prisão por tráfico de influência. Meu Deus! E aí aí o meu cunhado, né, desceu pra entender o que tava acontecendo, porque eles não queriam nem que eu pegasse minha bolsa com meus documentos. Eu pensei, esse cara vai me desovar? Você tem cada história louca. Eles vão me levar pra uma vala. Aí eu comecei a fazer Snapchat. Falei, e eu não tô... a nossa Marina tudo Joyce. Que eu tô gravando, tá indo agora. É bom aparecer numa delegacia, vocês não vão me desovar, não. E foi assim que começou a hashtag FreeTiti e ela foi eu solta saí na por mesma fãs. hora. Porque eu cheguei na delegacia e aí era a polícia civil. Falei, Titi Miller, o que você tá fazendo aqui? Boa pergunta. Me deram voz de prisão por tráfico de influência, gente. Porque falaram que eu sou influenciadora. Você e que tem eu o tava checklist de traficando diva pop. influências. Você participou de um
Você foi presa, Eu não entendeu? fui, não, eu não cheguei nem a ficar 15 minutos lá, fui liberada, me levaram de volta pra maternidade. E eu fui fazendo Snapchat pra contar, ó, e aí, como é que foi? Os caras, não, ele vai ser... Mas acho que a gente não sabia como lidar com o Snapchat. Não, e aí a Ken me ligando, a Caras, a Glamour, a não sei quem, uma história totalmente sem pé nem cabeça. E eu, né, porque eu precisava também falar ali que, gente, pelo amor de Deus, eu não fui presa. E aí o inspetor lá falando, não, vai ser aberto um processo pra averiguar a conduta lá do PM. Meu Deus, mulher. E aí enfim, acabou ficando por isso mesmo, assim, até porque, né, eu tava com outras prioridades no momento, mas é uma história muito uma boa. das várias histórias contar- fazendo Snapchat do canguru. Quando você tiver seu livro igual da Britney, tem que ter um capítulo sobre isso. Isso é muito Gente, icônico. Não, e aí tu coloca dá lá um Google, assim, dá pra ver. Até porque tem o desfecho e tem o relato do policial que me levou de volta, falando que não tinha absolutamente nada a ver notícias. aquilo. Mas, gente, assim, é aquele tipo de coisa que se não tivesse registro, parece que é mentira, sabe? Não, essa história é muito boa. Não, e isso me fez pensar também muito, linkando com o que você falou também, de tipo, cara, se eu tivesse um filho, eu não colocaria na internet, né? Tipo, Depois dos 23, eu pensei já. Meu filho, você quer trabalhar como artista? Vai se preparando. Tipo tatuagem. É. Eu sou contra tatuagem antes dos 27. Você faria perfil do seu filho? Não. Tipo, perfil Não, de- jamais. De bebê, assim? Não estou Aberto. contra. Não, assim, a pessoa é livre, né? Ela é mãe, ela faz o que ela quiser com a criança. Mas eu acho que a internet ainda tá muito... Então, era terra sem lei, ainda é. Ainda é. Mas super naquela não época, você não regulamentado, sabia né? que, tipo assim, a gente achava que ia acabar em um ano a internet, em Sim. 2, 3. Aí do E nada... não tinha a sensação de que vai ficar pra sempre. Não. Total, e assim, isso é uma consciência que a gente tá tomando muito mais agora, né? Eu fui mãe na pandemia, eu não tava vivendo nada além da minha maternidade, eu acho que é uma coisa muito comum, assim, das mães recém-mães, querem muito postar e mostrar e falar e tal, e querendo ou não, o que eu falava ali ajudava várias outras mães, que eu falava sobre perrengues, né? Amamentação, tantas as coisas boas quanto as coisas desafiadoras, e eu mostrava muito mais o meu filho. Hoje, assim, eu mostro ainda, né? Muito menos, mas também porque a gente tem muito mais informação pra onde essas tem imagens jeito de vão. mostrar, né? Cuidadoso, mas é que tem pessoas que transformam o filho em youtuber. Não, E é. cria um Instagram Hoje, e assim, produto, né? Bem E mais. vaza várias coisas. Eu vi esses dias um vídeo de uma mãe que gravava com a filha e a filha fazia tweets num perfil privado falando gente, que não pelo queria amor de gravar, Deus. que ela era obrigada. Ó, posso falar uma coisa? Vamos voltar lá a dica. O episódio do Chilique em que a gente fala sobre exposição de crianças. Primeiro de tudo, ninguém menor de 13 anos tem que ter um perfil em rede social. E não é só por conta da saúde mental que vai para as cucu, e a gente sabe porque a gente tá sofrendo as consequências disso. Quem mexe no algoritmo e que os donos, né, enfim, os diretores dessas empresas de... Big Techs. Big Techs não expõem os filhos deles a isso. Não. Assim, e para além dos 13 anos mesmo. Então, porque, né, agora a gente, né, os nossos filhos, porque é mais aqui. Porque a Não, acho que tá mostra, em ganhando tempo de dinheiro. tela. a gente tem pessoas que acompanham a gente que às vezes elas querem sentido dentro da nossa vida. Então a gente fica num dilema que é tipo, o que é saudável ou não. Se eu fosse pai, eu acho que em algum momento eu pensei muito na Katy Perry, que escondeu a Daisy, acho que agora ela tá com 3 aninhos. E ela apareceu num show. A Sandy mesmo. Eu vejo que, tipo assim, óbvio, conhecer a criança e tal. Mas eu acho que transformar a criança num creator, numa profissão, né? Não, e assim... Tipo, ter horário pra gravar. Nossa, gente. Ou até fazer algumas um influenciadoras de que tudo, vazam né? PPT, tipo assim, 5 stories do bebê, depois um stories de look. Tipo assim, mas e se o bebê aquele dia tiver de mau humor? Não, e Tem que muitas... vender a As outras- roupinha, a parceria da roupinha, a parceria do brinquedo, a parceria do aniversário, a parceria da comidinha. E tipo assim, tem crianças que são talentosas, tipo a Maísa, que, sei lá, se os pais dela não tivessem levado ela pra um veículo, talvez ela não seria esse talento, a Bruna Marquezine. Só que dá pra fazer, eu acho que de um lugar que seguro, mas assim, acho que a internet ainda não tem nem lei. Como a gente ainda vai pensar nas crianças que estão criando conteúdo, acho que é uma coisa que é muito recente, né? Um bebê a então, internet. e a saúde mental não é nem apenas sobre a saúde mental, que sim, tem que ser muito priorizada, mas sobre o que podem fazer com essas imagens, né? E aí, não apenas da Memes. forma como... Eu aí, sou inteligência- vários memes meus com 14 Não sei se anos. vocês Eu uso até sabem, hoje, meus fãs brincam, eu mas- fico assim, nossa, mas eu era tão doidinho. Oh. As pessoas usam imagens nossas antigas. Né? Sim, e tem muitos pais... Aí eu fico desesperada, Mais menor assim, de de idade. mães que expõem... mas é mais perfis de parentalidade, maternidade, enfim.
que expõem crise, crianças tendo crise. Nossa. Lembra aquele desafio que tava rolando agora do entregar 2 presentes, um para Nossa, cada isso filho, me aí parte meu um tá coração. com 2 chocolates e o outro tá com... abre, né, levanta um prato aí, Pra um ver tá com o nada. react. Gente, expondo, assim, uma situação extremamente complicada ali, né, e na verdade, causando ativamente uma situação... E eu penso assim, quando a criança fizer uns 18, ela vai olhar, né, e ela vai falar, quem sou eu? Aí ela pode pôr o nome dela no Google. E aí ela vai pensar, tipo, nossa, olha eu chorando, olha eu. Mas ela não tinha poder de decidir sobre a imagem dela, né? Nossa, horrível. Mas a gente só vai saber disso, gente. É tipo o vape, a gente não sabe os efeitos que vão ter. A internet como profissão tem 15, 20 anos, então eu acho que a gente vai descobrir os efeitos colaterais da nossa geração. Uma coisa meio Black Mirror vai acontecer. Com certeza. Não, como e tem várias as outras doideiras, coisas. né? Tipo, o Elon Musk mudou as regras do Twitter, que agora chama X, Não, a mas gente é a vai mesma coisa. sempre chamar... Twitter. E parece que, eu não li, mas a galera tá falando que ele colocou de um jeito que ele está usando tudo que a gente já publicou e tudo que está sendo publicado para montar coisas de inteligência artificial à vontade para ele. Ai, que legal Ele esse pega cara. nossos pensamentos, né, no Twitter e monta uma personalidade com uma base dos nossos pensamentos. É uma coisa meio Que assustador. Westworld, né? Gente, a gente tá vivendo bem a Westworld. época do Black Mirror mesmo. Bem A gente tá horrível. muito no momento dark, né? da E eu tô sociedade. lendo um livro que eu vou indicar, que é A Máquina do Caos, do Max Fischer, que é um jornalista bem fodão, daqueles que escrevem naqueles jornais importantes. E ele fez uma pesquisa muito, 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 muito boa, assim, mega minuciosa, sobre não só a história das Big Techs, mas todo mundo que está envolvido em usar pesquisas sobre a mente humana para, literalmente, o mal às custas, né, do que há de pior pra gente, para gerar dinheiro e mais tempo de uso de tela para as Big Techs. E aí, mano, Não, eu é como até um pouco pesado. trampando com a internet e sendo escritor em paralelo, que eu acho que é uma coisa meio híbrida, né? Tipo assim, de influencer e escritor. Eu sempre fiquei muito nesse dilema, né? Porque se eu não usasse a internet, acho que nunca teria conseguido Capricho, não teria um livro best-seller, tipo, meu primeiro livro ter sido número 1. Foram coisas que era por conta dos fãs e da internet, das redes sociais. Então eu sempre ficava nesse dilema entre a minha arte, o que eu quero, né? Porque a gente quer artista, a gente tem aquela coisa de querer refletir, falar o que eu estou fazendo, o que é isso, estou me vendendo e tal, pro algoritmo. Só que é um dilema que tem um doc que chama o Dilema das Dilema Redes. das redes, Eu é isso que adoro. eu ia indicar esse caso você não esteja inebriado nessa, Nesse né? papo. Não, sei lá, na dificuldade de reter a atenção em uma leitura, tipo, um livro, né? Tem esse documentário, né, muito bom, acho que tá na Netflix, chama o Dilema das Redes, que é isso aí, gente. Quando eu vi esse doc, eu fiquei uns 3 dias em crise existencial. Se correr o bicho Porque pega, a gente se tem ficar, o bicho seguidores, voa. então a gente tem, assim, ao mesmo tempo, a gente que tá numa posição de uma carreira que a gente não teve faculdade, assim, né? Querendo ou não, vocês também a gente acaba se tornando influenciador, vocês são jornalistas, né? Não. Não? Somos estilistas. Eu não sou nada, que não Vocês não formei são nada. Eu jornalistas? tentei uma faculdade de Não, mas desenho vocês são industrial, apresentadoras, larguei né? no meio e Comunicador. larguei depois Comunicadoras. faculdade de moda. Mas querendo ou não, 5 anos de MTV, é uma faculdade inteira. você foi formado em moda? Você também? Não consegui me formar. Ah, você não se formou? Não, mas se juntar dá 5 anos. Ah, Eu mas fiz, vocês estão design vocês estão de na produto comunicação depois. igual eu, assim, sem uma formação, mas trabalhando com isso há quanto tempo? Desde 2002. Então, assim... Não, você já pode dar um curso, uma faculdade, abrir Na um... verdade, assim, na internet dos anos 90, né, gente? Não, a gente acabou tendo que aprender com o avião andando no ar. Exato. Só que hoje eu olho assim, hoje você acaba sendo influenciador independente da sua profissão, né? Sim. Tipo, se vocês tivessem continuado na moda, eu tenho certeza que vocês duas iam ser Até o influencers de dentista, moda, it girls. influencer. Hoje em Vocês dia, já são né? it girls, né? Mas assim, no sentido de vocês iam transformar o conteúdo, porque vocês são comunicadoras, vocês são boas, então eu acho que é uma profissão que a gente vai descobrindo e levando outra em paralelo, né? Então eu ficava numa dúvida, eu falei, o que eu tô fazendo? Será que eu já deletei tudo uma fase? Você já deletou Já. tudo? Depois Fez da a Capricho. Britney das redes sociais. Depois da Capricho eu surtei. Nossa. Fiquei louco da cabeça. Mas você deletou assim, Twitter, Na Cardoso me levou pra lugares Instagram, estranhos. Vamos falar sobre Facebook, isso, é isso? Não, mas eu vou contar como que foi antes de eu chegar nisso. Porque Tá. eu tive um colapso com 16. Porque foi Capricho com 14. Aham. É a linha do tempo. Aí depois disso eu fui pra... Aí quando eu deu 16 anos, assim, eu comecei a fazer tanta festa de 15 anos e sendo LGBT, né? Sabendo sobre isso, sendo lá príncipe das garotas e com um fandom, sei lá, 90% feminino.
E ninguém falando das coisas que eu vivia, os conflitos internos e tal. E aí eu comecei a entrar numa crise. Minha família falando, pelo amor de Deus, isso é uma loucura e tal. E aí eu lembro que eu comecei a entrar numa bad trip, assim, depois de 2 anos da Capricho, quase 3. Juntei uma grana com tudo, só que eu não tava mais tendo tempo pra escrever. Então o blog tava parado e todo mundo quer mais foto, quer mais imagem. Então acho que tem essa coisa da imagem, então acho que foi uma crise existencial que eu tive muito novo. E aí eu entrei numa deprê, assim, numa bad. E aí foi um momento que eu falei, quer saber? Lá pra 2013. E aí eu acho que tava com 16 pra 17. Falei, Mentira, 2013. Gente, 2013 foi o ano que bugou a cabeça. Todo Foi mundo quando tava começou, né? A todo mundo Você bugar. tava péssimo, eu tava Vocês péssimo, também você têm tava isso, péssimo, gente, 2013. 2013. Não, Mas os sabe o que mais é? estavam Os certos. atos- Eu também, porque eu não quis ir trabalhar nesse dia, amiga. Mas é que não foi exatamente no dia Mas que é, foi, a foi partir de dali, então, dominó, descambou. começou assim, entendeu? MTV fechou, Mas aí, desculpa, foi democracia tudo nessa em época. vertigem, aquela Não, coisa e aí o que toda. aconteceu? 2013 chegou, janeiro de 2013, virada de ano, eu falei, mano, minha vida é uma mentira, meus pais estão certos. Vou ficar mais nas coisas da igreja, eu acho, sei lá o que meu pai quer. Vou deletar tudo, tô viajando. E aí eu deletei todas as redes. E eu já era amigo da galera, da Manu, da Nada, da galera da Restart, que era da bolha da Capricho, dos Colírios. E aí foi... A gente era muito amigo e tal, e foi quando eu deletei. Aí todo mundo falou, meu Deus, ele enlouqueceu, né? Como ele deletou o Instagram, ele deletou o Twitter, que eu já tinha muitos Como seguidores. você vai viver agora? Nem eu possível pensei viver muito, assim? porque eu acho que eu achei que eu tinha grana pra tanto tempo, assim. Voltei um tempo depois de uns A 2 noção anos. de dinheiro, quando a gente é capitalismo. jovem, é um É. pouco confusa. E aí mas eu tinha, tipo, juntado um dinheiro enquanto eu tinha feito isso. E aí eu fiquei um ano e meio, 2, assim, fora das redes. Tive esse Um ano e colapso. meio, 2? Mas aí foi o momento que eu comecei a escrever, foi quando eu comecei a ter a ideia do Garoto do Sonho. Mas espera, você passou um ano e meio, 2 muito mal? Ou você passou um ano e meio, 2 bem feliz porque você Mal, estava longe da internet? Mal porque eu percebi que, tipo assim, depois que eu apertei o botão delete, principalmente do Insta, assim, eu deixei um outro só pra amigos, mas quando eu deletei eu percebi que me fazia muito bem. Eu não tinha percebido, tipo Peraí, assim... a rede social te fazia bem. Não, acho que porque quando eu apertei o delete, eu percebi que aqueles seguidores eram meio que amigos, sabe? Caiu uma ficha que eu falei, aí eu comecei a vir pro mundo real, eu não tinha mais aonde... Eu perdi, Aí foi a hora que caiu minha ficha, eu falei, tá. Mas aí eu comecei a falar, não, mas agora é hora de ser uma pessoa normal. Então vamos começar a fazer o que seu pai quer, se focar mais nos estudos e tal. E comecei a ser uma pessoa mais triste, assim, eu percebi um tempo. E aí foi quando eu fiquei. Aí foi quando a Ana ficou mais preocupada e tal. E que é o assunto que você tinha falado, né? Vamos falar sobre isso. Que foi quando eu fui Não, parar mas nesse lugar. antes disso, só queria fazer um parênteses aqui, porque a gente fala dessa lenha nas redes sociais, mas a verdade é que vai muito também da qualidade do que a gente consome e também das conexões reais que muitas vezes a gente se aproxima através das redes sociais. Hoje eu tenho grandes amigas que, principalmente na pandemia, fiquei anos sem encontrar pessoalmente, né? E quando a gente se encontrou pessoalmente, a gente já tava num nível de intimidade muito grande. E são pessoas ali que realmente abastecem muito ali o meu potinho Sua de saúde mental. amor. Então, tá, lógico que tem a relação dos fãs, tem a relação, né, o senso de comunidade, mas Trabalho. sim, tem Tem amigos pessoas, também. tem amigos, tem muitos E amigos. boas inspirações Boas também. inspirações, Eu acho que a gente é. precisa também entender que a gente é o editor-chefe de uma revista que a gente decidiu assinar. Então a gente decide quem são os colunistas que a gente vai contratar para nossa revista, que a gente vai, né? Então você quer, eu quero umas pautas legais de jardinagem. Então tem lá a Erika Canton, maravilhosa. De saúde mental. Exato, aí eu quero saber de filme, aí tem, sei lá, vou pegar a Carol Moreira pra me dar umas dicas. Então assim, você tem que ser sábio na hora de decidir quem que Sim. você vai seguir. Quero ver um monte de comediante descendo lenha em hétero. Quero ver o Vai lá Acessíveis. na Fran. Acessíveis _ cast. Que é no um seu pouco disso Instagram. tudo também, né? Só jardinagem, que é a única coisa que a gente entrega aqui é o... Entreguei jardinagem. É o... Tem umas plantas diferentes ali. Tem umas flores maravilhosas aqui hoje, aqui, ó. Ó, que Os magia. Doritos aqui nascendo do pé. Eu amo esse mundo Eu surreal tô de super acessíveis. aproveitando aqui que eu amo Bom, Doritos. mas aí, voltando, né? Você tava Posso só nesse... falar uma coisa disso que você Pode, falou? claro, Eu tô te interrompendo, não. Já Porque eu não, não vou a muito gente em aqui a podcasts, gente então vai. esse aqui é um dos Não, primeiros, aqui assim, é que eu tô. assim, a gente Eu tô indo, mas a gente é conversa. amigo também. Eu queria falar que também eu não estaria aqui
hoje com vocês se eu não tivesse sido Colírios, a internet, tudo que eu fiz, assim. Eu conheci muitas pessoas legais, fãs incríveis também. Então, isso que é uma coisa que acho que buga a nossa mente. Que ao mesmo tempo que a gente vive coisas muito loucas que é difícil entender, digerir, a gente também vive coisas muito legais, né? É bem Mas é isso que você falou, é um equilíbrio, tipo, quem você segue, o que você consome. Qual a qualidade dos vínculos que tu constrói. Que você constrói, E aí você teve um momento, depois de 2 anos, 1 ano e meio, que você falou, eu preciso voltar. Eu tinha pensado nisso, assim, não tava muito preparado, mas aí eu era muito amigo da Ana, e a Ana o tempo inteiro online, né? Ela já tinha essa visão muito boa, a mãe dela era empresária, e a mãe dela ficava... elas me chamam de lindo, vai, queria mais conteúdo, volta pra internet e tal, você tem potencial. E aí eu falava, vai, será? Se eu voltar, então eu vou focar nos meus livros. Tipo, eu não vou mais ficar só... Porque eu acabei virando o crushzinho, mas ninguém queria mais muito ler. O garoto do sonho, não é mesmo? O garoto do sonho. Aí foi a primeira história. Era um momento que eu tava meio oscilando nas ideias, assim. Eu tava até pesquisando muito sobre extraterrestre, tava achando esse assunto legal. Aí você virou amigo do Bock. Não, o Bock, tem o Bock. Bruno Bock, amigo, te amo. Um beijo pra você, Que ele ama Bruno esses Bock. assuntos. Mas meu primeiro livro, O Garoto do Sonho, é sobre um menino que entra no sonho da garota e tal. E foi quando eu comecei a ter essa ideia. Eu tive uns sonhos e comecei a pirar nessa história, assim, de fantasia. Eu falei, antes, quando eu era mais novo, eu escrevia em blogs sobre emoções, sentimentos. E agora eu quero escrever sobre fantasia. E aí eu meio que, nesse tempo, eu tive um tempo pra respirar. Por isso que eu acho que é importante esse tempo de você se expor. Óbvio, se expondo muito novo, você pode crescer muito rápido, né? Sei lá, o Olivia Rodrigo ganhou um Grammy agora, com 15, 16 anos, a Billie Eilish. Pode crer. Vai falar, não se exponha? Jovens Não. talentos. Mas, ao mesmo tempo, assim, se eu for pai, eu vou conversar muito com os meus filhos do tipo, olha, você não quer esperar Você tem 23? vontade de ser pai? Quero muito ser pai. Que amor. E Quero. quantos livros tu vendeu? Isso é um best-seller, Milhões, né? milhões. Muitos, assim, mais de 500 mil do primeiro. Gente, vocês têm noção no É. Brasil que é Primeiro. vender mais de 500 mil Mas ele foi. no primeiro Mas na verdade livro? ele não ia ser livro, né? Na verdade a gente publicou no blog, porque eu achava que não ia dar certo. Aí no blog teve 1 milhão de leitores. Aí foi quando as editoras começaram. Quem é esse menino? Aí a gente começou a negociar pro... Números. Os Ainda mais números. para as coitadas editoras, estão desesperadas, porque as Né, poucas na pessoas época elas que estavam leem, começando as a pessoas que- procurar mais pessoas com mais engajamento. E estavam falando muito na bolha literária, o garoto do sonho, garoto do sonho. Eu fiz um mega hype, vesti meus amigos, vesti a Ana Cardoso de ET. Vamos falar então sobre isso, Por porque fora e por tu, nesse momento aí que tu tá falando dessa bolha aí, a Ana Cardoso, a Manu, os meninos do Restart, todo mundo ali numa fase, primeiro, que para qualquer pessoa é uma fase já mais complicada, né? Que a gente não se entende ainda exatamente como adulto e também nem como criança. Às vezes eu acho que 17 é pior que os 15, às vezes, né? É, porque Nossa, é que meio no 17 que você tá filho, o que você vai numa fazer? beira de um precipício, assim. Você vai ter Ai. que pular, entendeu? E tem que tomar decisões. Vai ter Na beira de uma cachoeira, vamos falar que é na beira de uma cachoeira? Fui muito... Depende pra cada um. Falei um penhasco, uma coisa meio Luísa Sonza, mas pode ser uma cachoeira Eu me também. senti passarinho sendo chutado do ninho. Vai trabalhar! Nossa, que eu comecei a trabalhar bem mais cedo, mas assim, e aí é o momento. É um momento muito decisivo na fase de muita gente, que a gente realmente, né, tanto a escolha da faculdade que a gente faz, até os meios que a gente começa a transitar, e nesse momento tu entrou numa parada bem densa, né? Entrei. Na Cardoso, minha amiga, também entrou comigo. E na verdade, eu acho que ela tentou me ajudar, né? Porque eu tava num momento meio... com 17, assim, eu tinha deletado tudo, mas depois eu comecei a lidar com o fato do que eu tinha feito. E eu pensei, será que eu não peguei uma oportunidade aqui no lixo? E não sei o quê. Tava escrevendo, mas também, onde que eu vou pôr isso? Porque não tinha mais tanta conexão com o público. E aí foi quando a Ana falou, vamos num lugar que eu tô frequentando e tal. Que acho que é isso que as pessoas têm falado recentemente no TikTok, no YouTube, Sim, teorias da conspiração. Tá né? viralizando aí uma viralizando, história de é. uma suposta seita. Que é um lugar do qual você não faz parte mais Não, há não. uns anos. Não, eu não tô mais nesse lugar tem 5 anos. A gente saiu, eu e a Ana também. A Ana saiu também, tem um tempo. Aqui as pessoas ainda pensam que eu ainda tô, porque alguns artistas e influenciadores ainda estão lá dentro. Tipo, a Madu saiu agora, tem 1 ano. O Koba também, acho que tem 1 ano e meio, 2. Mas eu já saí tem bastante tempo E já. ficou bastante tempo lá também, né? Fiquei dos 17 aos 25, sim. E convivendo, coexistindo com esse povo todo ali. E pelo que eu entendi, assim, é um lugar que
tu costuma... As pessoas, elas se isolavam até da família e até chamaram a mãe de Era mãe. chamada de um treinamento, né? A gente Aham. estava treinando um conteúdo, assim, que era um mix de várias religiões e coisas, e grupos, e coisas do mundo, assim, que a gente, como aluno, não tinha tanta propriedade. Acho que eu nunca sei onde ia dar, porque eu saí antes, né? Acho que pra você chegar no nível mais profundo, você tinha que ficar uns 10, 15 anos, que era professor. A Ana ficou quanto tempo? A Ana ficou, ela chegou a ser tutora. É que ela entrou um pouquinho antes de mim, então ela era uma turma acima da minha. Ela virou tutora antes, ela ficou uns 8, 9 anos. É. Tinha a ver com um pouco de aula de teatro, assim, também? Não, é que na verdade tinham várias frentes, né? Tinha um curso de teatro mesmo, que eram por professoras de teatro, que acho que eram dos carros-chefes, que era um curso, que era uma oficina de teatro que durava 7 dias, é uma imersão. E não era só para atores, era uma vivência para artistas, comunicadores. E eu tava numa época de questionamento, eu entrei por essa do teatro. A Nath tinha feito, aí ela teve uma grande revelação. Cara, eu tive uma revelação de mim mesma quando fui fazer Casa do Teatro, no meu caso, que é um lugar que, na verdade, é a fase anterior da... uma outra fase 2, que é super profissional, que é o Teatro Escola Célia Helena. Já Da fiz Lígia também lá. Cortez. E, nossa, pra mim, fazer exercícios de teatro Nossa, lidou com um lado tímido e travado meu, Sim. que foi que me permitiu estar aqui, que senão Sim, eu não sim. estava aqui, porque Não, eu era realmente muito uma travada. Eu já sou uma autodescoberta. pessoa bem tímida. Eu sou muito na verdade. introspectivo, assim. Esse era o meu grande dilema com as redes sociais, porque eu sempre expus, mas sei estar confortável. Porque eu tinha uma coisa de viver muito no meu mundinho, das ideias e tal, e aí, de repente, esse mundinho ficou público, né? Então, eu sempre fiquei nesse dilema e aí eu sempre queria fazer cursos, me aprimorar. E aí, como eu tava nessa bad, né, nessa deprê, aí a Nash ficou meio preocupada e falou, faz esse curso de teatro no lugar que eu faço. E ela tava muito envolvida e postava muita coisa, ela tava muito apaixonada. E ela era uma grande amiga minha, né? Porque naquela época a gente se segurava nos amigos que a gente tinha. Porque não era igual hoje, que tinha muito influenciador, muita gente. Era tipo, Manu, Gabi Lopes, era... Tipo, você podia contar. Contava em duas mãos, a no Bruna máximo. Vieira e cada um ali no seu cantinho. Então, a Nath foi a época que eu mais tinha essa conexão. E da até Capricho. hoje vocês ainda são esse grupinho, né? A gente... sim. Não, a Nay e a Manu, acho que já todo mundo sabe da Sim. tour e tal, da treta. A Manu Não, também sei, se... verdade. Vocês Acabei não de descobrir sabem? que eu não sei. Nossa, que Não. isso é... Quando a Manu saiu do BBB, ela até falou no... Aí elas se desculparam ao vivo na primeira Elas live. tretaram, nossa, É, desculpa, eu prometi não sei no meu nada. Instagram, eu quase fui cancelado pelo novo fandom da Manu. Porque E aí, quando a Manu ia entrar no BBB e tal, eu mandei uma mensagem pra ela. E aí eu falei, olha... Aí eu falei, se você algum dia tiver um paredão, eu vou fazer você e a Ana voltarem a ser amigas publicamente pra você não sair. E aí chegou esse dia, que foi o paredão do Prior. Ai, caraca! Que E aí eu foi só- o recordista, Foi. foram 2 Não, eu fui no meu Instagram, mulher. votos. Cumpri a sua A minha promessa. Aí eu fui e que ele postei, conversei cumpre. com a Ana, óbvio, conversei com a mãe da Ana, e falei, gente, eu vou falar pra... E elas também fizeram propaganda, o Pelu, todo mundo, assim, essa treta meio que se acabou ali porque a gente foi e fez uma campanha. E eu fiz um post falando, olha, peguei fotos de nós, eu e a Manu, eu e a Ná, da nossa adolescência, aqui em São Paulo, e a gente tem muito fã dessa época, eu falei, ó, se a Manu ficar, se todo mundo votar, eu faço elas virarem melhores amigas de novo. Daí, quando a Manu saiu, ela me mandou Essa mensagem. promessa é muito boa, né? Não, eu prometi algo que eu nem sabia se ia acontecer. tipo, Só bom, que aí foi quando os fãs vai, ficaram... gente, vamos voltar. nesse Não, aí os negócio. E a fãs... sua amiga que te tratou aí. Não, eu me comprometo, eu Zero nem sei. garantias. Não, a Zero pandemia, garantias. gente, pandemia, BBB, você vê sua amiga lá, Manu Gavassi no BBB, você vê a Boca Rosa, que era minha amiga. Você vê toda uma turminha ali, você fica tipo, você trata meio normal. Depois que eu entendi, falei, mano, prometi. Nossa, Só que aí a pode Manu saiu, a gente começou a falar pelo WhatsApp, eu falei, olha... aí só que os fãs antigas, quando ela saiu, aí começou. É. Cadê a amizade, o comeback? Aham. Só que a Manu saiu naquela coisa meio... ela não saiu muito bem, intensa, né? foi Muito pro cantinho intenso esse dela. BBB, credo. E ela deu uma sumida, né? Ela tava criando a história da Malu Gabate e tal. Aí eu comecei a conversar com ela, ela falou assim, não, amigo, eu vi seu post, que eu sou muito amigo da mãe dela, da família dela. Eles mandaram pra ela falou assim, a gente vai fazer isso acontecer. Tô preparando uma live no YouTube, que ela cantou.
Aí na live a Ana entra. E a gente se ligou também por telefone, no Viva Voz antes, elas conversaram e ficou tudo bem. Mas mas uns fãs ficaram falando, nossa... Os fãs ficaram falando, meu Deus, ele quer forçar a amizade. Não, e não foi mó legal no offline, assim, a gente teve um perdão, né? Peraí, você forçou sim a amizade, mas deu certo. Deu certo! Não, a tipo, gente... deu um empurrãozinho, eu diria. Mas elas ficaram de bem, tanto que elas tiveram essa conversa que nunca tinha acontecido, né? E aí a Ana queria também. E elas iam falar antes do... Então, o que a galera não sabia é, antes do BBB ia rolar esse encontro. Só que aí não deu tempo e rolou depois, e ficou tudo em paz. Gente. Mas aí foi nessa fase, assim, aí elas tinham essa tretinha também que rolou depois. E aí a Manu também não concordava muito que a gente estudava nesse lugar. Então a Manu falava um pouco, então não foi só, tipo, a galera ver todo esse lado da treta. A orelha de vocês. A Manu foi também, aí a Manu falou, gente, Eric, então, amigos. Eu queria saber um pouco como é que era a dinâmica, porque era todos os dias que vocês frequentavam essa suposta seita? Na verdade, assim, tinham graus de pessoas que se dedicavam, né? Mas tinha muita atividade, né? Tipo, tinha o curso de teatro, aí tinha os cursos para você aprender o conteúdo em si, que estudava lá. Tinha várias vertentes, musical também. Tinham músicos, tinha um casting de atores, tem atores que estavam lá. Tem ator, tem uma atriz que eu sou muito fã que ainda tá lá, né? Tem muita gente que ainda tá. Tem, tipo, que tá em Novela das 9, assim. E ainda tá, e só que muita gente que saiu tem falado publicamente seus depoimentos e tal. Sem citar nomes, eu acho que a gente não tem problema nenhum, a gente não tá falando nome de ninguém aqui. Aí as pessoas que vão supor nos comentários. Mas sim, a gente ficava bastante tempo lá. Foi isso que fez até alguns pais se matricularem, assim. Os meus não entraram, mas alguns artistas entraram, acho que ficaram meio preocupados, que foi a mãe da Ana Cardoso, a mãe do Koba, do Restart entrou, a mãe da Madu. Mas os pais entravam e acabavam... Aderindo. Isso que é muito louco, assim, porque... Tipo, entravam meio preocupados, meu filho tá entrando nisso, tá ficando muito tempo nisso. E aí, quando vi, os pais também estavam ali imersos. Assim. Agora, a gente não tá falando especificamente disso, né? Mas tem vários comebacks rolando aí nos últimos tempos da cintura baixa... As seitas, né? Não sei se vocês acompanharam algum dos podcasts do Chico Felitti, que fala o Ateliê. Eu ouvi falar, eu não ouvi ainda. Eu me pergunto se ou se as pessoas estão denunciando mais. Não, assim, minha teoria, tá? Eu acho que a gente tá realmente num momento de mundo muito tenso aí, né? Que as pessoas estão muito perdidas e que precisam muito de respostas práticas e claras para existência e para e para sentimentos muito complexos. Então, voltando ali para os anos 60, que foi quando começou ali o boom, aí até recomendo muito o documentário que a Mari me indicou, que é Como Ser Líder de uma Seita. Teve uma época que eu consumia bastante esse conteúdo assim, porque sempre me interessou muito onde anda a psique humana para aderir a uma seita. Então fala do Charles Manson, fala do Heaven's Gate, fala do Jim Jones, né? Enfim, fala de várias seitas, até mesmo o Rajneeshpuram. Que eu recomendo também que assista a série inteira do Wild Wild Country, que é, assim, parece que parece que é assim, uma obra de ficção inacreditável que tenha tanto registro gravado daquilo, né? Mas é isso, é um momento muito de transição, assim, a gente está vivendo a volta dos psicodélicos também sendo usada de outras formas, então talk about my generation, sabe? A sensação do cancelamento. O mundo tá se reciclando, você acha, nas narrativas? Assim? Mais ou menos, eu acho que é meio um rebrand, bem Faria Limer, porque a gente tá vivendo uma geração muito angustiada, muito ansiosa. Sim. E com uma sensação de cancelamento do futuro. Então, é muito difícil elaborar tantos sentimentos tão difíceis. Então, tem gente que vai pro negacionismo, tem gente que vai pro pessimismo, tem gente que vai pro esperançar coletivo e tem gente que vai para um lugar ali que as pessoas estão mais restritas e precisa de um senso de coletividade, comunidade no offline ali que muitas vezes o online não oferece. Então, acaba se jogando nessa boia aí, né? E, às vezes, esses caminhos acabam sendo um pouco tortuosos e passando por várias coisas que olhando em retrospecto, são traumáticas e não são corretas por N motivos. Não, hoje eu faço terapia, tem 5 anos que eu tô na terapia fixamente. Tô ficando bem, assim. É um assunto que eu não me sinto muito bem pra adentrar, porque eu ainda não tô bem comigo, sabe? Eu ainda tô entendendo o que aconteceu.
Eu não falei publicamente em lugar nenhum ainda, mas me sinto muito à vontade para conversar aqui com vocês sobre isso que a gente falou agora, porque é importante também, né? A gente sempre tá questionando tudo que a gente faz na nossa vida, ainda mais quando a gente é muito jovem, né? Sim, isso serve como um alerta também, né? É. Porque a gente não tá falando também só de um lugar específico, a gente tá falando aí de várias coisas que estão acontecendo em paralelo. No mundo todo, né? No mundo inteiro. Tá esquisito mesmo. E é isso, uma sensação de que tá todo mundo muito perdido, precisando encontrar respostas simples para situações complexas. Eu tenho tentado, tipo assim, fazendo muita terapia, eu tenho tentado ressignificar muitas experiências que eu tive, assim, com arte, com livro, escrevendo e tentando trazer, assim, e tentando entender qual que é o momento que eu me sinto preparado para poder, né, falar mais sobre momentos mais difíceis que eu vivi em várias fases, assim, igual a gente tá fazendo aqui, sabe? Que acho que isso vem junto com o amadurecimento. Mas é uma coisa que muita gente me pergunta, tem falado em muitos lugares, em vários YouTubes, tá pipocando, E foi uma coisa que me marcou, eu acho que marcou todo mundo que passou, a Madu. De uma forma positiva ou mais negativa? Eu acho que algumas pessoas falam que positiva, outras negativa, assim. Pra mim, assim, é uma coisa que eu tô precisando me restabelecer, sabe? Sim. Eu tô me tratando e tal. Mas foi uma parte da minha vida e não tem como eu negar, né? Faz parte então, da tua biografia. Foram 7 anos, a gente não pode tratar como algo assim. Não, e tu escreveu livros, né, que quando também lá, eram empresários. É que eles eram meus empresários também, né? Eles abriram uma agência, né? Então, vários influenciadores, atores que estão lá, cantores, o Koba, a Madu, a Marina Olasco. Foram muitas pessoas que... O Castanhari também frequentou uma época. Então, são muitas pessoas que frequentaram ali e foi muito tempo. Então, isso foi uma experiência que fez parte da minha vida, mas que eu tô tentando ressignificar, assim. Tenho tentado olhar e não converso muito abertamente ainda porque não me sinto 100% pronto, sabe? Mas acho que ano que vem, com o livro... Eu acho que o livro diz muito pros meus fãs, porque acho que eles nunca entendiam, né? Eles sempre me viam naquele contexto, eles já me acompanhavam da Capricho, então eles entendiam a minha arte e tal, mas ficou muitas perguntas abertas, muitos questionamentos. E aí eu falei, primeiro eu tô tentando responder pra mim, mas no livro acho que eu falo mais abertamente sobre, transformo em arte, e quando eu me sentir pronto, eu acho que é um assunto que vale a pena ser conversado também. Pra ajudar pessoas. Eu queria falar um pouco sobre a questão da influência. Que nós, como influencers, né, sabemos muito bem o lance que é o poder da influência. E como eu e você, especialmente, acho que a gente tem esse lado mais fofo, né? A gente tem o seu lado fofo também, mas a gente é um pouquinho mais. E a gente tem essa coisa de, vamos encontrar os fãs. Não, sim. Nossa, a gente, né, encontrou, abraçou, faz os meet and greet, não sei o quê. E aí a gente tem essa coisa de, querer passar uma mensagem, né? Eu já vi você falando bastante sobre isso. E eu também respondi muitas essas perguntas várias vezes, que é tipo, o quanto você se sente responsável pela influência que você gera nas pessoas, né? Então, a gente pensar muito antes de falar, né? Mesmo agora, eu sinto que você também está pensando antes de falar, justamente porque você sabe que você tem um poder de influência. Então, você quer falar isso de um jeito mais coerente possível. Então, às vezes, a gente precisa parar e pensar, refletir, assimilar, antes de sair falando também, né? E tá aqui com vocês, eu acho que a gente já ia gravar e tá aqui nesse momento. Não tem como não falar, sendo que tá todo mundo falando, sabe? As pessoas vão falar, o Eric não vai comentar nada. Só que eu também sou sincero, sabe? Eu acho que é um momento que eu ainda tô me curando de muitas coisas da minha vida. A gente veio falando de tudo, mas foi tudo muito rápido, né? Sim, lógico. E aí, acho que, sim, eu tenho muita preocupação com o que eu posso falar, como eu vou falar, como eles vão entender. E acho que é uma questão que eu sempre fiquei comigo. E recentemente, assim, foi uma mudança de postura que foi, eu sempre tentei ser muito positivo, sabe? Não, aconteceu tal coisa, eu tenho que olhar. E aí eu comecei a perceber de um ano pra cá, no processo desse outro livro, que eu falei, gente, eu não tenho mais muitas coisas felizes pra escrever da minha vida recentemente, sabe? E a gente é artista. E aí esse dilema entre o influencer que habita em mim e o escritor, né? E aí o outro livro, que a gente ia trazer esse livro que eu tô escrevendo agora na pandemia, e aí a minha editora chegou pra mim, e já tava meio pré-escrito das Guardiãs, assim, a ideia, porque eu tive quando eu era muito novo. E aí ela falou, e ele era um livro que não tinha uma ideia definida. E eu tava já, o que eu tô escrevendo agora mais profundo, tava meio pronto. E aí ela, minha editora, leu e falou, Eric, mas a gente tá no meio da pandemia. Se a gente soltar um livro tão profundo, eu nem sabia que você sentia essas coisas, que você passou por coisas assim na sua vida. Que é um livro que cada capítulo eu conto um pouco sobre
foi meu jeito de lidar com alguns traumas, né? Escrever sobre eles. E conseguir tirar e ver ele de fora de mim, assim. E eu falei, nossa, acho que isso vai ajudar muito os meus leitores. Porque eu tentava maquiar com fantasia as coisas, sabe? Tanto que se você for ver meus livros, eles têm um lado obscuro, que aí vem uma coisa muito fantasiosa em cima que você não adentra tanto. E esse ele não tinha. A gente trabalhou nas Guardiãs. Faz terapia, trabalha Faz na terapia. também. E aí eu fui amadurecendo a ideia do livro. Aí a gente vai lançar agora em 2024, assim. Só que ao mesmo tempo eu fiquei nessa questão do... Nossa, o Eric Maffra está triste, sabe? Publicamente, pela primeira vez. É um livro que conta das minhas dores. Eu trabalho com marcas, eu sou influenciador de positividade. Então eu fiquei nesse dilema entre minha Marimu interna e minha Titi, assim. Brigando e quem vai assumir. Eu já pensei muito também sobre isso, porque várias vezes eu pensava, mano, tem essa coisa de, mas você faz um conteúdo good vibe quando você tá mal. Mas eu não estou fazendo. Não vou ajudar ninguém, entendeu? Então talvez não seja um impacto. Exato, E nem a internet pra é um recorte também, né? Porque fica uma cobrança de você ser o seu eu real. Mas não tem essa com a TV, né? Ninguém chega pra Eliana e fica, nossa, Eliana, você tá, tipo assim, entende feliz que todo dia. mas com a gente, porque por a gente ter uma quarta parede um pouquinho mais quebrada que a TV, que é assim, a quarta parede é nossa mão e uma câmera aqui o dia inteiro. Então as pessoas, elas acham que elas têm esse direito de cobrar uma realidade que... Às vezes a gente quer filtrar também. Tem artistas que eu acho sabem que vai um fazer. Tem dias do que a gente vem serviço. gravar aqui e a gente tá chorando ali atrás. Nossa, total. E assim, eu acho que... E não dá pra chorar no podcast Não também. dá, né? não Até tem pra nada a mim ver. dá. Eu já, nossa, isso não, eu verdade. choro Pra mim Já daria, choramos, mas hoje... E não tem menor problema em chorar, mas... Mas a gente não fica desabando os nossos problemas É. pessoais porque enquanto é a gente sobre fazer chora de e... esgoto mental também, as outras Não é de bom tom a pessoas. gente trazer uma coisa pesada conscientemente. Pode ser que Ainda role, mais durante né? 4 meses, 5 meses, um ano. Vocês não iam depressão aguentar que a pessoa não assistir. sai da Não, depressão. e assim, o quanto isso é serviço, sabe? Eu tava falando ali da maternidade, como foi a pandemia, aquelas coisas que eu tava vivendo, e também gerar um sentimento de identificação. Se tu tenta, que é, sei lá, é a forma como eu lido desde sempre, talvez com os meus problemas, é tentar lidar até com humor, assim, com as coisas mais perrengosas, e isso causa uma identificação e também, nossa, não é só comigo, né? Falando especificamente de maternidade solo, enfim, as outras coisas que eu abordo nas minhas redes sociais. Quando eu abro a câmera, eu tenho feito cada vez menos, né? Abrir a câmera pra falar da vida. Nossa, não faço. Eu Mas também, faz um tempo. eu acho que faço. as pessoas estão perdendo um pouco esse hábito, e eu principalmente, porque eu falo já muito aqui. Mas voltando para a sensação de precisar pertencer a algo, tem uma pessoa muito próxima a mim que eu gostaria muito de largar esse serviço aqui como uma bandeira vermelha, se você estiver ou passando por isso, ou estiver convivendo com alguém que está passando por isso também, que é um contexto também meio culto, sabe, uma coisa um pouco complexa de explicar o que é, mas com doutrinações muito rígidas, com uma figura central, ou um núcleo central, que dita coisas que são humanamente impossíveis de serem vivenciadas, como... Felicidade plena. Felicidade plena. Iluminação. Verdades que a pessoa começa a levar para o entorno dela, para a família dela, mas não pratica. Dá para ver que a pessoa não está vivendo isso, sabe? Fragmentando, né? E é muito angustiante, porque a gente tenta tirar a pessoa através do racional e não é o cérebro racional que está agindo ali, né? Eu acho que tem uma coisa muito assim do córtex pré-frontal ali que é quase desligado para poder... E é manipulado mesmo, é uma coisa que... O mundo está precisando bem de fácil acolhimento, de né? fazer As essa pessoas querem ser manipulação. acolhidas, então eu acho que lugares que acolhem tem que tomar muito cuidado. Hoje em dia eu tenho até medo de agência de
influenciador. Pode crer. Eu olho assim, eu fico, Agora nós somos você tá um com grupo. vários pés atrás. Né, Não, com eu sou tudo. uma pessoa muito... Mas até a religião mesmo, né, também. Tem uma que tomar muito vertente cuidado. específica da yoga que eu não vou falar porque eu também não quero um processo. A gente, Mas né? é muito... É muito pesado o negócio. Primeiro que é gigantesco, né? Não sei como é que é pra fora do Brasil. Mas tem prova pra passar de nível. E a prova é sobre o guru. É sobre a vida do Meu guru. Deus E se do tu não céu. passar daquela prova, tu não passa de nível, assim. Eu fui em algumas aulas experimentais de super permuta, mas ali, sabe, o fuja para as colinas, assim. A É Titi, isso. depois, eu não vou dar o arroba, eu prefiro pagar. Não, divulga pros seus seguidores Não, dela. Não, eu pago, eu por pago favor. pra não fazer essa Pra não- publi, pelo pra não amor divulgar de esse Deus. lugar. Mas lá em Porto Alegre tinha um amigo que frequentava e era insuportável. Então, assim, primeiro de tudo, se tu tá... Se alguém já te deu o toque que tu tá insuportável só falando desse assunto... Assista Como Ser um Cult Leader. Como Exato. ser o líder de eu acho uma que essa seita. coisa da Essa série, juro, dá todas as dicas. E é isso, ainda mais quando a pessoa diz que ouve vozes ou que tem, sei lá, é a reencarnação de alguém. Bom, escutem o podcast da Kátia Luz, né? A voz, ela fez até um livro, enfim. Tá aí, tá presa e vai responder criminalmente sobre os assuntos. Às vezes que eu mais me machuquei, me dei mal na minha vida, assim, que é uma coisa que são os momentos que eu tava mais vulnerável, sabe? O recorte que eu tenho da minha família é meio parecido com isso, porque meu pai é muito religioso. Então, ele se separou da minha mãe quando eu tinha 11, por divergências religiosas. Que a minha mãe queria ser uma coisa mais espírita, e meu pai era uma coisa mais evangélico, universal. Que é meio rock and roll ali, né? Então, eu crescia com esse contexto, tipo assim, eu tinha um recorte muito negativo, porque eu cresci ouvindo, tipo, muitas coisas que me faziam mal, sobre sexualidade, sobre gênero, sobre... Que eram coisas que eram pecado, e você é uma criança, né? Então, você fica com aquilo na cabeça, assim. Então, quando eu tava com internet, com tudo, assim, teve um momento que eu saí da casa do meu pai com 16. Então, eu fui morar sozinho. Tinha pegado aquela grana e falei, não, mano, não vou ficar mais aqui. Vou tentar investir nisso. E fui morar sozinho. Então, eu fiquei uns 2 anos, assim, morando sozinho, lidando com internet, com todas essas questões que a gente falou. Então, era um momento que eu tava muito vulnerável, sabe? Então, várias coisas aconteceram comigo nessa fase que eu acho que quando você vê um amigo seu que ele não tá muito bem, cuidado, porque ele pode cair em algum lugar com pessoas que vão acolher, porque tem pessoas que acolhem e não é uma coisa verdadeira, né? Em vários lugares, né? Que é o que aconteceu com a sua amiga. E normalmente vão ficar de olho em quem é mais vulnerável sempre, né? Obviamente. Mas você tem hoje alguma espiritualidade, ou alguma crença, ou alguma vibe pessoal? Tem uma coisa que mudou em mim, porque eu fiquei muito cético com o tempo. Por causa da religião do meu pai, eu achei aquilo muito over. E aí depois, por outros traumas, assim, de confiar em gurus, pessoas... Eu fiquei buscando muito, né? Aí hoje em dia, eu não tenho mais religião. Eu descobri muitas coisas legais que eu fui pesquisando sozinho, tipo meditação. Ai, eu amo meditação! Eu amo, sim. Yes. Não, se eu não eu preciso meditar todo dia um pouquinho. Por isso que você muda a tá minha personalidade, na velocidade trunks, Eu sou muito... vibes. Vocês acham que eu sou pleno? Minha cabeça é tão caótica. Todo mundo fala que eu passo uma vibe plena, eu sou tão caótico por dentro. Ah, mas faz parte. Na minha cabeça, assim, aí todo mundo, nossa, que paz, eu fico... Mas eu comecei a meditação, então tive um ano que eu mergulhei nisso. E aí eu comecei a descobrir muito essa coisa do... eu vi uma saída muito no misticismo, no sentido do, tipo assim... uma amiga minha tirava tarô, e aí eu achei aquilo muito incrível. Eu vi uma coisa da natureza também, eu me reconecto muito com a natureza. Então, fico muito tempo aqui em São Paulo, eu vou pro mar, passo um tempo, eu volto outra personalidade. Ou vou para algum lugar... No meu outro livro eu escrevi nas montanhas, eu tive experiências tão incríveis com a natureza, sozinho. Então, eu fui desenvolvendo uma conexão com o universo, mas que não tem mestre, não tem religião. É meio não mamãe tem... natureza. É uma coisa meio vegana. Meio vegano. Você tá vegano, Jovem amigo? místico. Não tô. Tá. Eu disse vegano, assim, que os meus amigos zoam. Quando é uma coisa muito mais leve, assim, que não tem entendi. nada, não tem um livro. É meme. Ninguém fala nada, não sigo É ninguém. tipo a franja vegana. Ai, que No gostoso. briefing, quando eu vou cortar a franja. Você fala franja Sua vegana? franja, uma franja vegana? Não, quando... Sabe a franja meio Santa Cecília, era assim? Que é uma franja Um pouquinho meio... mais Franja curta. vegana. Agora ela não tá vegana. A vegana é um pouquinho mais Não, curta. eu não tô usando os veganos, tá? Meus amigos Não, são pelo amor veganos. de Tenho até Deus, amigos gente. que Tem são. amigos- Não, Então- e inclusive a gente faz aí toda nossa
comigo. Muito pela minha arte, pelas coisas que eu sinto, pelos momentos que eu tô vivendo. Eu tento ser mais assim, não ter nenhum lugar que eu frequento muito, não tenho hoje em dia, por enquanto. Eu gosto muito da relação, porque assim, religião e espiritualidade, né? Dá pra você não ter nenhuma religião e ser muito espiritual. Né? Porque a espiritualidade tem muito mais a ver com o que você tem com você mesmo, eu acho. Com intuição, né? Porque tem vezes que eu sinto muito uma coisa e eu não sei explicar. Aí eu falo, às vezes, pra galera que trabalha comigo, eles ficam, não sei o quê. Aí a gente até fala, não, pode ser uma viagem do Eric. Aí a gente vai e acontece alguma coisa que reforça. Aí eu fico, acho que minha intuição tava certa. Aí às vezes que eu sigo dá certo, mas eu não tenho certeza, sabe? É uma coisa muito intuitiva. Acho que agora a sua intuição talvez esteja mais afinada ainda. Ou seja mais desconfiado. Brincadeira. Também. Às vezes a gente tem que pensar que a gente às vezes está em cima de um barco e às vezes está meio bagunçado e às vezes demora um tempo para o barco voltar a encontrar estabilidade, né? Depois de uma grande tempestade. Sim. Mas E a gente sempre vai ter tempestade, sabe? Eu era muito positivo. Nossa, não, vamos ver o melhor. Não, tem fases que são duras. E vai ter várias outras, né? Muitas, e você vai ter que amadurecer, e vai ser difícil, e às vezes não vai ter ninguém pra te ajudar. E às vezes é melhor você passar sozinho do que você ter a ajuda de pessoas que não estão te ajudando, sabe? Então, hoje em dia eu olho muito assim, terapia, se você tivesse essa oportunidade. Muitos momentos eu não tive, eu precisava. Na MTV, assim, a gente precisava, acho que vocês também que apresentavam lá. Mas, assim, hoje em dia eu tento ter esse olhar mais pé no chão. Mas, assim, eu gosto, às vezes, do tarô, que a minha amiga tira. Ou alguma amiga minha fala, nossa, Eric, você foi em tal evento? Fui. Faz um banho de boldo. E eu juro, assim, eu não sei se que acontece ou não, mas depois que eu faço banho, me dá uma paz. Ou acende um incenso no ambiente. É que é sobre a intenção também, né? Eu acho que se você põe uma intenção, às vezes aquilo meio que... Homeopatia é meio isso, assim. Tem o episódio do Kurgesati maravilhoso, que fala sobre a homeopatia, que não tem, assim, a lógica científica é, assim, meu cu, mas quando coloca a intenção é uma coisa meio no lugar da fé. Eu acredito que a intenção e esse negócio da fé batem no lugar do placebo. Como assim? Existe quando você vai testar um remédio, beleza, precisa desse remédio aqui, eu preciso ver se ele dá certo. Você dá para uma certa quantidade de pessoas que estão sendo testers. E aí você dá para alguns um remédio, para outros você dá uma pílula de farinha normal. Farinha de açúcar, sei lá, uma coisa assim. Uma fake, assim. É totalmente fake. E aí você mede. E algumas pessoas, várias, medem. Elas falam, nossa, passou minha dor de cabeça. Caraca. Por quê? Por que passou dor de cabeça? Estou sendo que ela só coisa tomou um mais negocinho de farinha. Tipo, ela acreditou. E aí ela melhorou. Então, aí cai no lugar da hipnose. Da hipnose. E aí é engraçado, porque a hipnose volta para o assunto anterior um pouco, né? Que o quão fácil é, na verdade, a nossa mente acreditar em coisas, se tornar mais vulnerável, ficar vulnerável a respeito de sugestões que vêm de outras pessoas e as pessoas, às vezes, caírem numa manipulação da outra. Por isso que eu fiz meu curso de hipnoterapia, para eu tentar não cair na hipnose de ninguém. E ela não hipnotiza ninguém. Eu queria ser hipnotizada por Marimun. Mas vocês têm religião, vocês duas? Eu não tenho nenhuma religião específica, não. Mas eu tenho algumas crenças. Eu também tenho algumas simpatias e rituais. Vocês são eu acendo vela. Espiritual, assim. Eu converso com a mãe natureza muito. Eu sinto assim, teve umas vezes que eu fui eu gosto muito de ir pro litoral norte, né? E aí tem uma praia lá que ela é bem vazia assim. Eu sou amigo do barqueiro, ele me deixa nas ilhas assim, eu vou muito tempo. Amigo, vamos junto. Vamos, nossa, eu levo vários amigos que estão mal e eles voltam tão bem. E aí a gente tem um lugar que é meio que você tem que entrar na trilha, ninguém entra. E aí fica só você e o mar. Já tive experiências ali de meditar ali e sentir coisas tão boas, assim, com a natureza. Sim. Então, eu sempre falo, vai pra natureza, vai pro silêncio. E tu não tá seguindo nenhum guru especificamente. Agora, voltando sobre os sentimentos, né, que a gente... sentimentos ruins, quando eles não são elaborados, como é que a gente trabalha um trauma ou qualquer coisa da nossa vida é falar sobre, né? Sim. E qualquer sentimento que é reprimido, a gente recalca, né? E isso, uma hora, essa panela de pressão estoura. Não tem, assim... Gente, não existe não sentir toda a gama do espectro dos sentimentos que o ser humano é capaz de produzir. Já dizia divertidamente, né, Exato, gente? e cada um tem a sua função e muitos deles são muito produtivos, dependendo do momento ali que tu tá usando e da forma que tu E a expectativa de que você vai um dia encontrar uma paz ou uma felicidade eterna gente, a maior falácia, não vai ter. Vocês seriam qual divertidamente?
Já pensaram? Eu quero ser a Joy. Alegria. Ai, você Eu tem... tô numa fase Joy. Eu já tá tive total. na fase deprê também. A Já estive na tristeza. fase tristeza. Mas Eu agora sou tô na a fase nova Joy. personagem que vai ter no Ansiedade? próximo. Eu sou ansiedade. Meu Deus, ela é ruiva. Meu Aí, Deus, mulher. amiga. Alô, liga Gente, pra, liga pra Pixar, me Pixar. chama pra dublar Não isso. é que vai ter a tesão também? Ou isso era fake? Eu li alguma coisa na internet sobre isso, mas eu fiquei na dúvida se era Eu acho verdade. que Não sei só se quando ela tesão, tiver... né? Acho que eles não vão fazer agora. Deve ser um daqui Quantos uns anos ela 5 tem anos. já, essa menina? Já Acho que ela deve tá ter com uns 14. 20, gente. Não, é 20. Ah, já faz um tempão esse Divertidamente, Não, acho que ela tá na pré-adolescência. Não, mas não Ah, precisa é? seguir a ordem cronológica, mano. Não, a ansiedade você já tem com 14, né? Você A vira ansiedade tem adolescente. desde criança, tá? É. Tem desde bebezinho. Bebê sente Ainda mais hoje em ansiedade, dia, né, ansiedade de gente? separação. Não, gente, é um É um certo estado cachorro basal do tem ser ansiedade. humano, né? É. Hoje todos meus amigos têm. Antes eu achava que só eu tinha. Hoje em dia Não, você e, percebe. e não é só isso, lógico que a geração, o contexto, o país, As o redes futuro, sociais. as redes sociais, tudo, né, trabalham ali pra aumentar a nossa ansiedade, mas um bebê afastado da mãe sente ansiedade e angústia de separação, isso tá muito mais que estudado, e a mãe também, né, então, assim, Mas a ansiedade num nível saudável ou a ansiedade num nível já bem ruim mesmo? depende da criança, né, depende Eu acho do que ser humano. todo mundo tem, eu acho que um pouquinho, eu acho. Mas tem pessoas que têm mais, né? Eu acho que hoje em dia as pessoas estão muito aceleradas. Não sei, São Paulo. Não, o Pode ser quê? um recorte Vamos de São ler Paulo aquele aqui. livro que eu tô indicando todos os episódios? A Máquina do Caos, de Max Fischer. Não sei, eu tinha me contado, né? É, te contei. Eu vou ler. Eu contei Não, mais uns 3 A episódios. gente tá Desculpa, gente, tô muito numa repetitiva. geração extremamente ansiosa. Mas O Brasil vale a é pena. muito ansioso e São Paulo é a capital mais ansiosa do Brasil. Então é realmente um Não, mas estado terapia e meditação me ajuda. Se eu fosse um divertidamente, qual seria? Nesse momento. Teria que ter a fofura. Furar não, Fofura. para. Eu não quero mais ser fofo. Eu tô meio vandinha, Não, sabe? né? Tá. Não, chega. É. Não, você não pode ser a raiva, jamais. Qual que tu acha que você é? Você acha que você tá meio na fase de tristeza? Tô um pouco tristeza, eu acho. Mas eu não sei se parece. Você tá tanto, né? eu tô me sentindo mais melancólico do que Melancolia, Essa melancolia. é E a minha. melancolia é É. boa pro artista, às vezes. É, não, pra mim tá sendo ótimo, porque eu terra também, tipo de ir pra Aterrar. aterrar. Isso me ajudava, óbvio, terapia, remédio, tudo, meditação, mas eu lembro que momentos sozinhos, assim, com a natureza sempre me ajudaram com a minha ansiedade. Quando eu tô muito cidade, que a gente cai carro, trânsito, São Paulo é uma coisa que às vezes você vê, você não ficou, a semana inteira passou, você não saiu do sistema prédios É. e poluição, né? Total, Aí- isso Gente que não fez desliga nada. do teu circuito circadiano. Você né? usa muito celular? Você tá tentando usar menos? Eu tô numa fase que eu tô tentando usar tanto menos que às vezes eu nem sei onde ele tá. Eu tô numa fase Manu Gavassi sem a conta bancária, sabe? Tipo, ai, não quero estar no celular, mas preciso, sabe? Tipo, só vou postar quando tiver publi. É, queria. Aí às vezes eu fico só muito a publi, aí a galera dá uma reclamada. É, não, Eric, não. cadê você? Quando Tá tem bem? que postar umas coisas. Aí eu apareço, Isso que é assim. bom ter um Os cortes podcast. do Acessíveis estão me salvando. Eu tô bem low profile, eu tô bem low profile. Mas Ai. assim, eu tenho muito carinho com o meu público, então as meninas que trabalham comigo, né, elas têm tentado não deixar a peteca cair, quer ficar mais, eu já Você tem ficava... uma equipe, né? Tenho 2 pessoas fixas, E assim. elas trabalham especificamente fazer o quê, né? Uma Suas fica mais na postagens? parte dos livros, de tipo, eu termino. A gente tá fechando o livro, né? Então eu termino um capítulo, aí ela dá uma revisada e Que tal. massa. Cuida das legendas também, das coisinhas todas que estão. Elas meio que fazem tudo, né? No fim a gente se junta muito assim, a outra fica com a parte influenciador. E aí a gente tem feito o quê? Como eu tô no processo criativo, todo o processo criativo eu sumo. E aí o que é ruim pro lado influencer. Sim. E aí a gente tem as publis, então eu fico escrevendo um livro só postando publi. Aí dessa vez a gente tentou, que a gente tá com um time um pouquinho maior, a gente falou, vamos tentar, durante o processo criativo, manter o Eric existindo. Pega bastante corte da nossa conversa. É. Chama a taca. gente posta aliás, junto. aceitem nossas Aí, ó. collabs aí, convidados. Não, e a gente teve uma estratégia também que foi, a gente sempre só solta o livro. Então dessa vez a gente decidiu retornar às origens. Então a gente criou um Tumblr, onde a gente, que os gostoso. trechos que já estão pré-aprovados e que estão mais Já tá tranquilos, a gente chegando tá... no spoiler. A gente postou no dia do Orgulho um trecho com a Calvin Klein, que eu falei a primeira vez sobre ser pansexual. E aí eles pegaram um trecho do livro, colocaram, e aí a gente colocou, os fãs amaram. E eu teria assumido, entendeu? Eu não estaria falando nada, eu ia postar esse texto só no livro. E aí um trechinho que saiu, os fãs já entenderam a nova proposta. Aí a gente soltou agora no Halloween um trecho sobre crueldade, que é um capítulo onde eu falo sobre como eu vejo o mundo, a crueldade
tudo que eu passei, assim, nessa jornada. Tem um outro que vai sair no Natal agora, que é sobre a primeira vez que eu falo abertamente sobre como foi uma relação com um menino, que foi bem... Caramba. E foi uma relação meio conturbada, assim, e foi com pessoas que vocês conhecem, Ah. foi uma coisa meio... Nomes. No offline Mas tem a ver, vai são, falar. mas vocês, Offline acho que ele vai essas falar, pessoas já ele vai devem ter vindo aqui. E assim, é uma coisa que ficou meio, todo mundo O sabe. Lucas da Fresno, né? Meu Deus, que susto. Ah, acertei o primeiro nome? E aí a gente, é uma coisa que Gente, ficou... dei assim um chute totalmente aleatório, mas é assim que E aí eu a minha editora tá gostando, porque a gente começou a sair da fantasia e começou a adentrar um pouco nos meus universos que as pessoas já sabem, porque isso ficou público. Várias coisas que ficam públicas e eu sempre fico quietinho, né? Aí nesse livro a gente tá trazendo um pouco do meu ponto de vista e a gente vai soltar no Natal. Então a gente tá soltando trechos do livro que lança no primeiro trimestre, assim. E aí os fãs estão adorando, que eu não tô sumido, né? Isso é Sim, bom. É. foi sumido. Tem que ter estratégia. Tem. Hoje em dia você trabalha com a imagem, você não pode só aparecer. Pois é. Manu, me leva pra mesma ilha que você. Ai, Isso, eu gostaria também muito. BBB. Nossa, Não, com mentira, eu não certeza. gostaria nada. Eu gostaria de estar aqui agora falando com vocês nesse Mas papo nas muito massa. férias, a gente vai tirar férias. Sempre bom também, É, gente, né? férias, aceito mas nas férias. isso aí é um direito de qualquer... Deveria, né? Nem prometer. Mas, amigo, deixa eu te fazer uma pergunta. Porque existe Esse Doritos tá muito a bom. pessoa que somos e as pessoas que a gente sente que a gente quer entregar pros seguidores. Porque a gente fala, pô, eu quero entregar isso pra vocês, eu quero ser essa pessoa pra vocês, eu quero ter esse conteúdo pra vocês. Mas nem sempre é possível, porque nem sempre a gente tá sendo a pessoa que a gente sabe que a gente queria estar sendo pra eles. Fica quem a gente é com o que a gente quer projetar, né? Você sente isso? Eu tenho isso. Nossa, sempre tive. Você também? Você questões. também? Eu acho que é a questão de todo mundo que trabalha com o público, né? A gente, às vezes, mudou também. Tipo assim, ontem eu tava bem, aí eu não tô... Eu sinto que esse livro agora, a gente só ia mudar mais a estética quando o livro fosse sair. Aí elas conversaram e falaram, não, vamos mudar agora. E vai dando spoilers, vai conectando. E, meu, você acredita que o fato de eu estar sendo mais sincero, eu tô achando mais fácil do que que bom. todos os Gente, outros é sempre, livros. Olha, que é ótimo. sempre o mais fácil. Os Pra fãs estão mim, mais preocupados, sempre eles muito estão, mais Eric, fácil. você tá bem. Mas é que a maioria dos textos que eu já soltei, eu já meio que dei uma terapeutizada já, Sim. então não tô sentindo aquilo agora. Mas eu acho que eu tô sentindo que, não sei se é a melhor coisa a se fazer, mas não pensar tanto tá me ajudando um pouco. Vem cá, agora mudando um pouquinho, mas ainda no mesmo assunto, que bafo é esse de livro com Gisele? Isso aí tu me contou, a gente ficou 3 horas numa ligação, eu e Eric, assim, fazendo terapia. E É que a de gente quiquiquis. passou por coisas muito parecidas, né? Passamos por coisas E parecidas. a gente tá se situações. recuperando, se curando. Sim. Na nossa conversa me ajudou muito, assim. E com a Gisele foi o das Guardiãs, esse que eu falei que é da Então, natureza. E como é que foi a experiência de trabalhar com ela? De onde veio esse Foi muito Alô, louca. Gisele? Então, na verdade, a experiência foi muito louca, porque eu tinha terminado. Gente, só um pouquinho. Gisele Bündchen, a gente não deu sobrenome. Gisele Bündchen, Pode Gisele crer. Bündchen. Vai que acho que A é outra maior, Gisele. The Only One. The One. The One. Não é a Lancelot, é a Bündchen É mesmo. a Bündchen. A gente tinha terminado de escrever o livro Triste, lá pro meados de 2021. E aí eu apresentei pra minha editora. E ela amou, acho que ela ficou preocupada também, né? Porque 3 livros meio fantasiosos, aí ele vem com um livro assim. E aí ela falou, tá, acho importante, tal. Aí, só que assim, a gente como artista não tem a decisão, né? Vou lançar um álbum, a capa é essa, o livro é esse. Então, ela virou e falou, olha, eu acho que tá no momento de um livro um pouco mais feliz, o mundo... Pros seus fãs, um livro um pouco mais com coisas alegres. Eu falei, mas eu não tô feliz. Falei assim pra ela, né? Aí ela falou assim, eu sei, mas então vamos esperar e a gente lança quando passar a pandemia. Eu falei, não, porque eu vou ficar muito mais tempo sem lançar algum trabalho. Ela falou, tenta encontrar alguma inspiração e tal. E aí foi quando eu li o livro Aprendizados, da Gisele. E é um livro que eu falei, eu vou pegar o livro... Eu era muito fã dela. O Didi tava lendo comigo numa viagem que a gente fez juntos, ele só parafraseava Gisele. Engraçado, Ele é gente. muito icônico. Beijo, Didi, que saudade de você. E aí eu comecei a ler o livro dela e no final, quando termina o livro, ela... É muito lindo o livro, né? Porque a gente viu essa mulher, todo mundo crescer. Acho que ela é um orgulho nosso, nacional. E a energia, a vibe dela. Então eu sempre vi ela de um lugar muito como... Igual eu via você, eu vejo vocês, né? Como minhas madrinhas. Vocês foram uma pessoas que eu me inspirava. E tem pessoas que me inspiram, e ela me inspirava muito com o ativismo ambiental dela. Aí no final do livro ela vira e fala, toda a verba desse livro está indo pro meu fundo, Luz Aliense, Kong Brasil Foundation, para replantar a Amazônia.
Aí aquilo me deu um... E aí a editora, né, meio... Vamos fazer livro e tal. Eu falei... Falei, tá, se eu for fazer algum livro, eu quero que a verba do próximo seja por uma causa, então. Porque a gente reverta por alguma coisa e tal. Que os meus fãs realmente são... Que a gente comentou. Que elas tinham cada um elemento, um superpoder. E eu sei que a fantasia é uma coisa mais teen, mas eu acho que vai ser legal, porque é uma coisa que traz umas cores, uma coisa vibrante, o mundo tá assim. E talvez escrever sobre essa história me faça bem. Aí a minha editora falou, vamos fazer. E aí era um livro que, nesse livro eu falo da minha reconexão com a natureza. Então cada uma tem um elemento da natureza, né? E aí eu lembro que eu comecei a escrever, comecei a pirar, e aí no meio do processo criativo eu lembrei do livro, do Aprendizados. E aí eu conversei com a minha editora. A minha editora falou, você acha que a Gisele Bint vai querer a doação do seu livro pro fundo dela? Tipo, você vai mandar um e-mail e ela vai falar, claro, Eric. Eu falei, não sei. Vai que, gente? Aí eu falei, mas assim, eu pesquisei várias ONGs e falei, se ela não topar, a gente pode ajudar alguma outra. Mas vamos tentar, porque foi ela que me inspirou. E eu fui no site da ONG dela e lá tem, tipo assim, os extratos de tudo que é feito. É muito sério, né, a Brasil Foundation. E aí eu falei, vamos tentar. E aí a gente conseguiu falar com a irmã dela, com a Fafi. E ela é muito fofa. Tipo assim, A Fafi é fofa? Muito fofa. E ela foi muito querida, assim, a gente chamou ela por e-mail, ela me seguiu no Insta, passou o WhatsApp dela, começou a falar direto comigo. Aí eu falei, olha, ela falou, a Gisele tava procurando algumas pessoas no Brasil que tem um trabalho legal, e o seu, como é literatura, vamos conectar. Mas você encontrou Gisele? Então, ela sabe de tudo, a gente teve conversas e ela aprovou. Ai, ela aprovou Deus, os desenhos que do chique. livro. Parabéns. A minha ilustradora desenhou ela pra gente incrível. fazer o anúncio, assim. E aí, durante a conversa, assim, de toda a ideia, era um livro totalmente ilustrado. E ele tinha uma vibe meio Winx, tipo, uma coisa meio Nossa, adorava Harry Winx, achava Potter, tão bonitinho. porque ele é sobre magia. São 7 meninas que elas estão retomando uma coisa que as mães delas não tiveram, que é uma reconexão com os elementos, que as avós que passam. Então, as avós que começam a falar, não, sua mãe não quis continuar isso e tal. Aí elas falam, não, vó, mas como que é? E elas começam a se reunir, e elas têm que abrir um portal, tal, é uma coisa super mágica. E aí, numa das conversas com a ONG, com a equipe da Gisele, com a editora, veio uma ideia de, será que ilustrado não fica muito infanto-juvenil? E se a gente criasse alguma coisa, algum outro conceito? Aí eu falei, tem a possibilidade da gente chamar meninas que são relevantes nos nichos delas para darem vida aos personagens e a gente aumentar a força da causa. E aí a gente conversou e falou, mas quem seria tal? E a primeira pessoa que eu comentei foi a Ná, que a Ná e tal. E ela falou, não, vou escrever o prefácio. E aí a gente começou a ver que cada personagem que já estava escrito o livro, já estava desenhado, encaixava com alguma amiga. E aí a gente contou pra equipe da Gisele. E aí virou meio que um projeto muito foda, assim, de ativismo ambiental, da gente cuidar da Amazônia. E as meninas amaram. Então a gente fez meio que um storytelling, aí fez uns stories revelando quem era, vídeos e todo um universo, assim, os fãs amaram. E foi meu último projeto, assim. Muito legal. Que legal, E a Gisele muito foi a massa. madrinha, ela postou, ela comentou tudo, Que ela incrível. divulgou e foi uma coisa assim muito mágica. E a minha Para editora ficou poucos, meio hein? tipo, Eric, será? Falando da editora, assim, como nos 2 primeiros livros tu tava sendo empresariado por essa seita barra culto que tinha, né, a rentabilidade dos teus lucros, agora tu tá 100% livre. Eric Mafra. 100% Eric Sim, eu até Mafra. brinco com a minha equipe que a gente fala, esse é 100% Eric version, que a Taylor tá regravando, e a gente vai ter que relançar os meus. A gente tirou do mercado. Muita gente tem me perguntado, porque tá viralizando uma coisa meio Xuxa anos 2000, que é põe um CD ao contrário e você vai ouvir a voz do demônio. Aí tá tipo assim, Deus. pega o livro do Eric Mafra, e não é tão garoto do sonho assim, talvez seja o garoto satânico. Aí, nada a ver. e aí estão fazendo TikToks e isso tá bombando, e aí virou uma teoria da conspiração, Credo. por conta de muitas coisas que estão nos livros que não foi eu que coloquei. Então tem créditos, tem logos, tem coisas ali que a gente vai reeditar. A gente já tirou do mercado, tem um mês que deu uma estourada mais grande, assim. Aí em breve vem os Eric's Versions aí, Garoto do Sonho repaginado. Aí eu vou dar uma incrementada, eu sigo o coração e tal.
que o Siga o Coração fala muito sobre essa coisa das redes sociais, né? De você não seguir uma pessoa, mas você seguir sua intuição. Então a gente quer dar uma mexida em todos e relançar. Ainda estamos vendo como vai ser. E spoilers do próximo, por favor, que eu sou a garota E o próximo é o mais chocante. Tanto que um amigo meu falou, meu Deus, que livro que quebra brusca de um pro outro, mas não é tanto. Porque no segundo, na época, meus empresários, ninguém entendeu. Mas eu coloquei ali num capítulo um anjinho, um anjinho preto, com umas asas pretas. E todo mundo, até a ilustradora falou, por quê? Eu falei, põe aí na ilustração, um dia vai fazer sentido. Easter egg. Eu me senti muito Disney, Pixar, Taylor Swift. E aí agora a gente veio pra esse projeto, que é A Queda do Anjo, que chama. Que é um livro que são muitos capítulos, cada capítulo é meio que sobre algo extremamente pessoal, que eu já tem textos que tem, 8 anos, assim. Que eu ressignifiquei na época, escrevi, e eu sempre falei, nunca vou poder postar, nunca vou poder compartilhar. Só que aí hoje eu tô aqui adulto e com outro olhar, e eu acho que eu tenho que falar sobre as sombras pros meus leitores. Lógico. Até porque eu acho que tudo que eu passei, se as pessoas lerem e entenderem, elas não vão, assim, espero que vocês não passem, mas não precisa passar com a exposição, com o fato de eu ter sido pansexual, de eu ter me relacionado com caras, ainda mais caras do nosso meio, que não são assumidos, então isso vira um dilema. E religião, né? Tudo que a gente falou aqui vai estar no livro, com mais detalhes, e é um livro muito pessoal, assim, só que é a primeira vez que eu tô me arriscando na poesia também, então a gente tentou, Poesia pra música é um dois, você sabe, né? Aquela que já quer... É que minha editora falava, mas parece uma música. E tu toca alguma coisa, Eric? Mano, eu me entrei com esses tempos com o Pelu no estúdio, acredita? Que massa, Pelu, beijo, da Restart. Pelu, encontrei Pra Meu, cantar, Pelu é um pra fofo. tocar... Meu, a gente Primavera. entrou, falei, Pelu, tô escrevendo uns textos muito estranhos, poesia, não sei se isso viraria uma música. E aí ele falou, vamos entrar, vamos fazer um beat. Aí a gente ficou no estúdio, foi 2 vezes, a gente ficou de madrugada. Que massa. Virou um beat, Ó, a gente ia usar no trailer das Guardiãs Elementais. A gente falou, porque a gente fez um book trailer, a gente sempre faz book trailer, né? Por eu ser muito da internet visual, a gente nunca lança só o livro, a gente sempre faz algo, muda o cabelo, elaborado. muda a estética, pra galera entender que é a nova fase. Aí o Pelo entrou no estúdio comigo, mas quem sabe, né? Eu ia ser legal ter uma música que, pelo menos um single, não cantaria, mas a gente criar, tal, alguma coisa. uma trilha sonora do livro, Do isso não é uma coisa livro. que a galera faz muito. São coisas que não estavam prontas, sabe? Entendi. Eu falei, nossa, eu sinto isso ainda. Tipo assim, Que decantar. com a exposição, com tudo que a internet fez, até o lance das pessoas, tem muito hater que se aproveita do momento delicado do artista. Fala, eu sabia que ele era um escritor fajuto. Nem tem que dar O Eric atenção Mafra, pra não sei o essas quê. Só que a gente lê, né? A gente fala, não dá, mas a gente tá o tempo inteiro. O artista tá ali, Você é com a distância de um impactada, né? comentário, né? E eu sou a pessoa que eu falo, não sou, mas a gente é. E aí eu percebi gatilhos e coisas que eu falei, talvez eu tenha mais coisas pra falar. Então eu vou escrever mais. E aí a gente tá fechando o livro e eu tô adicionando texto. E as histórias estão ficando mais densas, mas acho que tudo indica no primeiro semestre. Volta aqui Parabéns. pra conversar com a gente melhor. Nossa, então, essa segunda sobre- conversa ia ser bem legal, porque aí eu já vou ter falado tudo. Fazer Não um vai dar pra fazer esconder. Exatamente, a gente não vai precisar falar com tantos dedos sobre coisas Porque o livro vai estar complexas. ali já também, né? E as pessoas vão ter mais uma coisa completa de tudo. Ai, Eu bom. queria encerrar pedindo pra você, já que a gente tá em dezembro, né? Tá praticamente terminando esse ano de 2023. Queria que você fizesse uma previsão, assim, tipo, quem foi o Eric em 2023, quem você imagina sendo o Eric de 2024. Eu sempre fiquei pensando, né, sobre essa coisa de mudança brusca como uma morte de um lado nosso, sabe? E eu sinto que assim, é meio triste um pouco, mas eu perdi muitas coisas que hoje em dia pode ser visto como bom, muita ingenuidade, uma certa inocência. Hoje eu olho assim pra tudo de um jeito mais adulto, mais sério. Então acho que esse Eric de 2024 vai trazer um lado se eu tô num período sombrio, numa tempestade, então vamos viver ela, vamos sentir. Porque eu sempre ficava não vou expor minha sexualidade pelos fãs, não vou falar tal coisa porque pode estar processo. Eu sempre vivi num mood. E esse ano é o ano que eu falei, eu vou me apropriar de tudo que eu tenho de sombra e vou passar por isso.
E eu já venho fazendo isso, e eu percebo que cada vez mais que eu faço isso, eu viro outra pessoa do outro lado. Então eu passo por um processo difícil, e eu acho que esse vai ser o meu processo mais difícil, que é o processo de me abrir. Porque é a primeira vez que eu vou deixar as pessoas entrarem em lados meus que eu tinha medo, eu tinha vergonha, eu não queria que elas soubessem, né? Então já estão entrando sem eu falar. Então, pela primeira vez eu vou falar, gente, é isso que aconteceu, foi isso que eu senti. Que legal, vai E ser eu acho bem que vai ser bem importante transformador. Não pra ti, mas não só pra ti, mas pra muita gente. Tu já tem um rapidão aí. Ai, gente, não sei não. Eu tive um 2023 muito bom, fiquei muito feliz, tô muito grata e feliz comigo mesma. Eu espero só em que em 2024 eu tenha mais tempo pra dedicar às minhas artes. Boa resolução. Bom, 2023 também, sou muito, muito, muito grata por muita coisa. Foi um ano muito transformador, em que eu dei mergulhos muito profundos, assim, em vários aspectos da minha vida, mas eu não entrei para nenhuma seita, mas eu fui muito manipulada por algumas pessoas. Então, o meu check do final de 2024 é não ser feita de palhaça e otária. Porque o tombo, quando a gente descobre que a gente é manipulado, vem pesado. Não, acho que eu tô um pouquinho de cada uma. Vocês são meu yin. Quero ser artista, mas também quero ser esperto. Também não quer ser otário. Também não quero ser... Gente, acho que elas resumiram o que eu quero aí. A gente espera que ninguém aqui seja feito de palhaço, que todos, assim, trabalhem os seus potenciais, assim, né, no 5 do CREL. Yes, e que seja muito bom pra você todo esse processo. E que a gente consiga passar por momentos... Todo mundo deve ter momentos difíceis igual você, e que a gente consiga sair mais forte, sabe? Total. Porque se não matou a gente consegue sair, né? Exato. Que não mata, só fortalece. Só fortalece, não, exatamente. Mentira, tem coisa que não mata, mas deixa trauma e um olhinho piscando, assim. Mas também a gente sabe que a gente nunca mais vai se permitir, né? A gente aprende, né? Eu espero. Esperamos. Aprendem com seus erros, gente. Vamos mandar essa energia mandando aí aqui, ó, do 2024... Com muitos aprendizados que a gente não repete depois ali, os padrões em todas as áreas da nossa vida, da amorosa até familiar, profissional, tudo, tá bom, gente? Eu Obrigada, amei. Eric. Gente, vocês, eu tô pensando no Eric de 14 anos aqui agora, olhando pra vocês, muito feliz desse momento. Ai, que delícia, seu lindo. Temos muito orgulho e orgulho da tua coragem. A gente vai continuar te acompanhando. Estamos aqui. E deixa seu like no acesso. Deixa seu like, comenta, isso, faz essa compartilha. publi. Isso, manda a galera. Sou Manda, blogueiro galera. também, viu? Isso aí, deixa seu like. Sabe como é importante pra gente. E Doritos, coma Doritos. Olha, isso aí. Acessível.